A história começa com um garoto chamado Takuto Era jogando videogame no hospital. Ele se cansa e adormece, mas ao acordar se encontra em uma floresta desconhecida. Tendo passado muito tempo na cama do hospital, ele gosta do ar fresco deste lugar, mas uma garota aparece de repente, e Takuto a reconhece como Atu. Takuto explica que Eternal Nations é o jogo que ele continuou jogando enquanto estava acamado. E é um simulador de gerenciamento de império ambientado em um mundo de fantasia sombria. Ele não acredita que está em seu jogo favorito com sua personagem favorita. Atu o chama de rei, e ele se pergunta se deve entrar no personagem, mas vendo-o confuso, Atu o tranquiliza que está tudo bem. Ela revela que ele foi o primeiro a zerar a dificuldade pesadelo usando a civilização mais difícil, Minugra, a civilização da ruína. Atu observa que suas brilhantes estratégias o colocaram no topo dos placares oficiais, e ela o chama de jogador lendário Takuto. Ele se pergunta como ela sabe disso, e Otou menciona que ela se lembra de cada palavra que ele disse a ela. Takuto diz a ela que talvez ele a tenha usado como sua personagem porque queria se tornar forte como ela. Ele fica feliz por poderem conversar cara a cara. Ela também fica feliz em conhecê-lo, e ele se pergunta se este é o paraíso. Perguntando se foi ela quem o invocou para este mundo, Atu informa que ela também se encontrou de repente neste lugar. Mas ela não acha que seja o paraíso, porque parece mais com o mundo de Eternal Nations. Atu acha que é um milagre, e ela está apenas feliz em conhecê-lo. Ela diz que não tem ideia do que é este lugar, mas só quer que ele recomece com ela e construa um império só para os dois. Takuto também está sem noção sobre este lugar, e ele não tem ideia do que está acontecendo. Mas, como ele já está aqui, ele quer fazer isso de novo. Ele deseja recriar seus dias felizes. E ele concorda com a ideia de Atu de construir uma nação só para os dois. Atu então entra no personagem, dizendo a ele que o servirá a partir de agora, mas Takuto acha embaraçoso agir assim na vida real, o que ela concorda. Takuto declara confiantemente que ela é sua única vassala e confidente, e ele diz a ela que embora todos os chamem de o Império mais maligno, eles se especializam em assuntos internos, então ambos acreditam que deveriam se isolar. Depois disso, Takuto invoca um inseto de pernas longas como batedor, usando produção de emergência, mas ambos acham isso nojento. Ele explica que Minagra é uma civilização pacífica que governa sobre o mal e a ruína, então eles precisam agir com isso em mente. Atu percebe que isso significa que eles devem evitar ser detectados no início do jogo, o que Takuto concorda. Ele comanda o batedor para coletar informações sobre a área circundante, e ela o lembra de não decepcionar seu rei, então ele sai correndo imediatamente. Atu fica feliz em ver que ele obedece às ordens, e Takuto pensa que é como no jogo, afirmando que ele também pode ver a visão do batedor até certo ponto. Takuto revela que eles tinham um total de 200 MP, e ele usou 100 MP para invocar o batedor. Enquanto custará 20 MP para montar sua base inicial, Atu acha a produção de emergência cara, e Takuto diz a ela que ele queria invocar um guerreiro, mas ele não pode fazer isso com seu mana limitado. Ela se sente mal, porque normalmente ela estaria confiante em cuidar das coisas no departamento de combate. Mas como eles estão começando do zero, ela não é forte o suficiente agora. Ele afirma que ela é da unidade de herói, então ela ficará mais forte com o tempo. Mas no momento seu nível é apenas 3. E se um inimigo poderoso aparecer, seu império será destruído. Takuto acha que o nível de dificuldade é bem alto, que o preocupa, mas ela pede para ele se animar. Enquanto isso, o batedor continua a verificar os arredores, e Takuto tem uma ideia geral da área ao seu redor. Ele fica surpreso que não há nada além de árvores lá fora. E Atu acha que árvores são boas para se esconder. Mas ela também acha estranho que não haja sinais de vida selvagem. Takuto a informa que também não há comida aqui. Então, eles terão que continuar explorando por um tempo. Atu se desculpa por não poder ajudar mais nisso, e ele menciona que está tudo bem, porque já é uma grande ajuda tê-la ao seu lado. Ela fica extremamente feliz em ouvir isso, e ele fica surpreso ao ver esse lado dela, porque ele não conseguia entender a personalidade dela no jogo. Takuto de repente vê um assentamento de elfos negros através da visão do batedor, e ele percebe que todos eles estão reunidos não muito longe de sua localização. Após saber da presença de elfos negros, Atu percebe que eles estão realmente no mundo de fantasia, mas é um alívio, pois elfos negros tendem a ser neutros, inclinando-se um pouco para o mal. Takuto se pergunta se isso significa que eles estão no mundo de Eternal Nations, e ele pensa que seria ruim se este fosse o território inicial de outra pessoa. Território. Ele quer evitar a guerra agora, e ele pensa que eles deveriam fazer o seu melhor para permanecerem escondidos por enquanto. Takuto menciona que fazer fronteira com outro império é a pior coisa que pode acontecer com eles, mas Atu diz para ele não se preocupar, afirmando que eles podem simplesmente fugir no pior cenário. Ele concorda com ela, e menciona que seu reino ama a paz, então eles deveriam apenas coletar mais informações sobre a área, e se as coisas parecerem ruins, eles podem fugir. Enquanto ainda estão celebrando sua nova estratégia, eles são perturbados pela súbita chegada de alguns elfos negros ali. A cena muda para o passado, onde vemos o mesmo grupo de elfos negros que encontraram Takuto vagando pela floresta em busca de comida. Os membros do grupo dizem ao capitão deles, Dia, que eles deveriam simplesmente deixar as terras amaldiçoadas, mas ele os lembra que não tem outra opção, já que já foram expulsos de sua terra e não tem para onde ir. Ele duvida que as crianças possam suportar isso por mais tempo,
e ele tem certeza de que deve haver comida em algum lugar por aqui, já que há muita vegetação neste lugar. Um de seus membros de equipe, chamado Imli, explica que as terras são um mar de árvores que se estendem pela borda do território inexplorado de Idarodia, e textos antigos dizem que algo maligno está selado nestas terras, o que não permite que a vida prospere aqui. Dia acha que isso é apenas superstição, e ele menciona que as árvores aqui são realmente densas, e ele tem certeza de que eles podem encontrar algo para comer. Dia afirma que eles não devem desistir da esperança, acreditando que os espíritos de seus ancestrais os mostrarão o caminho para superar esta provação. Ele concorda que essa floresta é perturbadora, mas ele não tem a opção de voltar atrás pelo bem de seu povo. Nesse momento, ele encontra Takuto e percebe que ele está cercado por escuridão, o que o assusta, pois ele acredita que Takuto é perigoso e pura maldade. Dia pensa que um movimento em falso e toda a sua raça será aniquilada, então ele decide se ajoelhar diante dele. Ele se apresenta como o Capitão Dia do clã de elfos negros chamado Mazaran. Ele menciona que pode sentir que Takuto é um ser poderoso e nobre, então ele se desculpa por invadir suas terras. Atu fica feliz em ver que eles entendem o que significa pisar aqui. E ela se pergunta o que os fez quebrar o tabu de vir até aqui. Dia explica que seu clã outrora residiu nas terras centrais de Eidradia. Mas enquanto ele divaga sobre como chegou lá, Atu diz a ele que ela não tem tempo para isso, pedindo para ele ir direto ao ponto. Ele revela que foram expulsos de suas terras, e não tinham para onde ir, então vieram para esta floresta. Takuto pergunta se eles estão com fome, o que surpreende Dia, mas Atu diz a ele para responder, então ele menciona que sua perseguição foi tão severa que tiveram que fugir. Deixando para trás todos os seus pertences, eles ficaram sem comida no caminho, e não comem há dias. Ele se pergunta por que eles têm que suportar crueldade como essa, pensando que não fizeram nada de errado, e tudo o que querem é um lugar seguro para viver. Nesse momento, Takuto invoca algumas maçãs, e ele diz a eles para comerem, mas é a primeira vez que os elfos veem maçãs. Então Dia se pergunta se ele deve começar a comer imediatamente, mas ele acha que pode parecer ofensivo. No entanto, ele percebe seus companheiros comendo as frutas sem preocupações, e eles parecem estar gostando. Takuto lhes dá algumas peras também, e Atu pede a Dia para aproveitar a comida que seu mestre lhes deu. Mas Dia se curva, perguntando se ele pode levar essas frutas para os que ficaram para trás, pois há crianças entre eles, que não comem há dias. Takuto ouve seu apelo, e lhes dá mais comida, o que choca Atu, pois ela não gosta que ele desperdice seus poderes assim. Depois de ver sua bondade, Dia pensa sobre como os elfos negros são uma raça desprezada que fugiu da luz, e foi apenas pela misericórdia dos elfos que eles puderam sequer sobreviver. Eles suportaram tantas dificuldades e são forçados a viver em lugares intocados pela luz. Ele acredita que ninguém jamais os alcançou assim, e todos eles agradecem a Taketo por seu presente, achando que tudo parece um milagre. Dia pergunta quem ele é, mas Taikuto não responde, e simplesmente diz a eles que a comida agora pertence a eles. Enquanto isso, vemos que os outros elfos negros estão morrendo de fome, agarrando-se à esperança de que Dia trará algo para eles comerem. Nesse momento, Dia e seu grupo chegam, e eles sentem o cheiro das deliciosas frutas, que todos compartilham alegremente entre si. Um deles pergunta a Dia como ele conseguiu tanta comida. Então ele menciona que eles simplesmente a encontraram por acaso, sem contar sobre Takuto. À noite, enquanto todos dormem, vemos Dia de guarda, e o chefe da aldeia chamado Molter se junta a ele. Ele menciona que as frutas que Dia trouxe de volta eram muito especiais, e mesmo em sua longa vida, ele nunca viu frutas como aquelas. Dia concorda e o ancião pergunta o que realmente aconteceu. Então Dia explica que eles encontraram o ser das lendas na floresta, aquele que Emily mencionou que estava selado nas terras amaldiçoadas. O ancião fica surpreso que ele conheceu o Rei da Ruína, e Dia pergunta se ele já ouviu falar dele, então Molter observa que ele sabe um pouco sobre ele dos textos antigos e contos populares. Disse que quando o mundo se tornar superpovoado, o Rei da Ruína aparecerá, e ele destruirá tudo o que existe, retornando o mundo a um estado limpo. Ninguém sabe se isso é verdade, mas também ninguém pode garantir que seja falso. Ele pergunta se o ser se nomeou, mas Dia afirma que nunca o fez, mas parecia tão aterrorizante quanto o nome sugere. O ancião se pergunta se ele falou com o rei, e Dia lhe conta sobre Atu, que transmitiu as palavras do rei para eles. O ancião não tem certeza se o que ele quis dizer foi o Rei da Ruína, mas o que quer que tenha sido não parece bom para o futuro deles. Malteu explica que agora que ele comeu e reabasteceu seu mana, ele pode sentir que algo não está certo nesta floresta. Ele pergunta a Dia o que ele deu em troca da comida. Então Dia lhe diz que o ser não pediu nada, o que surpreende o velho. Como nenhuma coisa má neste mundo dá algo sem tirar algo em troca, Dia diz que eles apenas responderam a algumas de suas perguntas e ele acredita que o Rei da Ruína os ajudou por benevolência. O velho não consegue acreditar, então Dia mais uma vez lhe diz que acredita que o Grande os compadeceu e os ajudou. Mas isso enfurece Malteu, pois eles só usam o título de Grande para aqueles que respeitam. Dia acredita que Takuto merece o título, já que ele salvou suas vidas oferecendo essas frutas. Mas Malter acha que ele está sob algum tipo de feitiço.
No entanto, Dia rejeita a ideia, lembrando o velho das bênçãos do rei sobre eles, que lhes deu força para argumentar. Ele pergunta a Malter que nessas circunstâncias o que ele deveria ter feito, e até Malter não sabe a resposta para essa pergunta, então ele apenas diz a Dia que ele se saiu bem. Ele menciona que como ele é o chefe de sua tribo, no futuro ele lidará com as negociações com o rei, e ele tem certeza de que sua experiência será útil. Por outro lado, vemos Arthur repreendendo Takuto por desperdiçar seu mana para os Elfos Negros, e ele afirma que apenas sentiu pena deles. Ela diz a ele que ele não pode desperdiçar seu mana quando eles estão apenas começando como uma civilização, mas Takuto pede a ela para se animar, afirmando que ele fará o que ela quiser. Atou menciona que ela não está tão brava para lhe conceder tal prazer, e ele afirma que simplesmente não consegue fazer isso sem ela. Isso derrete o coração dela, e ela esquece sua raiva, então começa a se desculpar por sua grosseria. Ato diz a ele para comandá-la como achar melhor, então Takuto se lembra que ele não conseguia realmente conversar bem com os Elfos Negros. Ela menciona como ela pensou que ele estava interpretando um ser poderoso e deixando seus vassalos fazerem toda a conversa. Seus olhos se enchem de lágrimas, pois ele percebe que é apenas socialmente desajeitado, lembrando que ele não tinha muitas pessoas para conversar em seu mundo anterior. Nesse momento, o batedor inseto retorna e diz a Taikuto que os elfos estão voltando para a área. Takuto é pego de surpresa por seu retorno, mas ele acha que faz sentido, afinal. Ele lhes deu mais comida do que conseguiam carregar em sua última visita. Ele assume que eles voltaram para pegar o resto. Com culturas vizinhas tão diferentes da sua, o conflito parece inevitável. Takuto só quer que os elfos peguem a comida e vão embora. Ele poderia exigir que ficassem fora da floresta, mas isso significaria ter que falar com alguém além de Atu. E ele não está ansioso por isso. Atu percebe que Takuto está claramente incomodado com a situação, então ela propõe uma solução. Ela cuidará de todas as negociações em nome dele. Assim, Takuto pode manter a imagem de um rei respeitável. Em vez de revelar sua falta de jeito, ele acha que a ideia é ótima, mas pergunta hesitantemente se realmente está tudo bem para ela cuidar de tudo. Atu o tranquiliza dizendo que está mais do que feliz em ajudar e não tem problema em ser a voz dele. Pouco tempo depois, Molter e Dia chegam e se ajoelham diante de Takuto. Molter se apresenta como líder da tribo dos Elfos Negros e expressa sua sincera gratidão a Takuto por fornecer comida tão necessária ao seu povo. Ele pede o nome de seu salvador para poder oferecer a devida gratidão. Após um rápido olhar para confirmar com Takuto, Antu declara orgulhosamente que eles estão diante do Rei da Ruína. Takuto era. Dia fica chocada ao descobrir que Takuto é realmente o lendário Rei da Ruína, mas eles precisam manter a polidez. Molter agradece mais uma vez pela generosidade de Takuto. Takuto, aliviado por as discussões terem prosseguido tranquilamente, não vê motivo para tensão com os elfos. Adou, no entanto, os insta a pegar os suprimentos e ir embora imediatamente. Dia e Malt ficam ambos surpresos. Eles presumiram que o rei de Ruan exigiria um preço alto por sua ajuda, então perguntam hesitantemente a Atu se eles realmente podem ir embora sem dar nada em troca. Atu aponta que eles não têm nada de valor para oferecer de qualquer maneira. Malter fica inquieto com a ideia de deixar a dívida em aberto, lidando com alguém tão poderoso quanto o Rei da Ruína. As consequências poderiam ser terríveis, talvez até suas almas, mas ele guarda esse medo para si. Sentindo o aumento súbito de tensão, Takuto puxa Atu para uma conversa particular. Atu está claramente frustrada com o quão inflexível Malter está sendo, e ela está convencida de que, se os elfos forem deixados por conta própria, eles eventualmente se tornarão um problema. Com isso em mente, ela sugere descaradamente que eles eliminem todos eles, mas a intenção real de Takuto era formar um relacionamento que beneficiasse ambos os lados. Ele percebeu que Molter se sentia desconfortável em aceitar ajuda sem dar nada em troca, especialmente de alguém com um título como o Rei da Ruína. Então Takuto propõe que eles peçam uma forma justa de compensação para deixar Molter mais tranquilo. Otou concorda que é um movimento inteligente e entrega a mensagem de Takuto aos elfos. Molter visivelmente relaxa, embora Atu ainda esteja tentando decidir que tipo de pagamento eles deveriam solicitar. Ela olha para Takuto em busca de orientação e ele sugere que ela pergunte sobre o mundo além da floresta. Seguindo sua orientação, Atu informa Molter que, em troca de sua ajuda, ele deve compartilhar seu conhecimento do mundo exterior com Taketo. Molter concorda, mas Atu deixa claro que, assim que ele cumprir este pedido, ele e seu grupo devem partir da floresta sem demora. No entanto, isso deixaria os elfos sem lar mais uma vez. Molter implora a Taikuto que os deixe permanecer na floresta, mas Atu o repreende rapidamente, avisando que, se ele valoriza sua vida, ele nunca deve revelar a existência de Takuto. Dia abre a boca para argumentar, sabendo que os elfos negros não sobreviverão se exilados, mas Molter o impede. Sem querer provocar a ira de Takuto, enquanto Dia e Molter estão saindo, Takuto hesita. Observando-os ir, ele questiona se isso é realmente justo. Ele nunca quis causar dificuldades aos elfos. Então, ele tem uma ideia. Antes que eles possam desaparecer, ele os chama com uma oferta inesperada.
Ele pergunta se eles estão dispostos a se tornar cidadãos de sua nação. Os elfos ficam tão chocados com a proposta que ficam sem palavras. Até Otto é pego de surpresa e rapidamente puxa Takuto para outra conversa particular. Perguntando por que ele diria algo assim, Takuto explica que estava considerando trazer os elfos negros para o lado deles através do sistema de refugiados. Assim que ele coloca dessa forma, Otto começa a ver a lógica e admite que pode ser um plano sólido. Os elfos negros não estão naturalmente alinhados com o bem ou o mal, então eles não entrariam em conflito com o reino de inclinação maligna de Takuto. Além disso, no jogo, a população principal de Minagra consistia em homúnculos. Então Takuto se vira para Atu e pergunta se ela realmente quer viver em um reino onde esses são os únicos seres por perto. Agora que Atu apoia a ideia, ela se dirige diretamente a Malter e Dia. Se eles jurarem lealdade a Minagra, eles ganharão o malte de Takuto pede esclarecimentos. Ela afirma claramente que se alinhar com Minagra significa que os elfos negros serão doravante marcados como maus. A escolha de se juntar a Minagra é inteiramente deles, mas Atu os assegura que, se o fizerem, será pelo menos uma experiência interessante. Algum tempo depois, Takuto e Atu vão para o acampamento dos Elfos Negros. Como os Elfos finalmente chegaram a uma decisão, Atu está um pouco irritada por ter levado tanto tempo. Mas Takuto não se surpreende, afinal. Atu os avisou que se juntar a Minagra significaria ser visto como mal. Eventualmente, eles chegam ao acampamento dos Elfos Negros e, assim que chegam, Malter declara a todos que seu novo rei chegou. Os elfos imediatamente se ajoelham e dão passagem para Takuto enquanto ele se aproxima do trono que prepararam para ele. Alguns deles estão visivelmente assustados ao vê-lo pela primeira vez, enquanto outros parecem emocionados. No entanto, aqueles que chegam muito perto são rapidamente dominados e desmaiam pela intensa energia escura que emana dele. Dia rapidamente avisa a todos para não olharem diretamente para Takuto, temendo que ele possa interpretar isso como um sinal de desrespeito. Mas o próprio Takuto não se incomoda com isso. Depois que ele assume seu lugar no trono e os elfos negros estão reunidos, Takuto anuncia formalmente que a partir de hoje, todos os presentes são agora cidadãos de Minagra. E assim, os elfos negros se tornam seu povo. Dia honestamente esperava algo mais dramático, especialmente porque Atu mencionou que eles se tornariam maus. De repente, uma onda de ódio intenso inunda seu corpo, enquanto ele se lembra de todas as injustiças cometidas contra ele e seu povo. A mesma coisa acontece com o resto da tribo dos Elfos Negros. À medida que as dolorosas memórias de sua perseguição ressurgem, uma sensação de alívio e esperança os inunda. Eles são genuinamente gratos e animados por ter alguém como Taikuto ao seu lado. Alguns dias se passam no recém-fundado reino de Minagra, mas as coisas estão indo terrivelmente para Takuto. Enquanto ele examina o mapa que Moltor lhe deu, ele fica cada vez mais irritado. Este tem que ser o pior ponto de partida. Notando sua frustração, Atu pergunta o que o está incomodando. Ele aponta para o mapa e descreve como, ao norte da floresta, fica o reino sagrado de Qualia, devoto ao deus Arlos, e o reino élfico de Elna, que reverencia a natureza, ambos fortemente alinhados com o bem. Se qualquer um deles descobrisse a existência da nação maligna de Minagra, Takuto e Atu estariam condenados, eles não teriam chance em uma batalha direta contra nações tão formidáveis. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, esta floresta amaldiçoada não tem recursos utilizáveis, tornando a situação brutalmente injusta. No entanto, eles agora têm os Elfos Negros ao seu lado, o que deve ajudar a compensar as deficiências atuais do reino. Nesse exato momento, Atu nota os elfos se aproximando, e sua expressão se ilumina, provavelmente porque eles estão trazendo notícias importantes. Pouco tempo depois, Malter e Dia aparecem, dessa vez trazendo Emily junto. Dia explica que Emily é incrivelmente inteligente e conhecedora das culturas de nações estrangeiras, então ele está confiante de que ela será um trunfo valioso para os planos de Takuto. Takuto aprecia o apoio extra, mas ele rapidamente percebe o quão nervosos todos parecem perto dele, então ele pede a Atu para tranquilizá-los dizendo que não há necessidade de tanta formalidade. Daqui pra frente, Atu os informa que Takuto tomou algumas decisões sobre como Minajura será administrada. A partir de hoje, Malter e Dia serão designados para funções importantes. Malter ficará encarregado de gerenciar os assuntos da nação, e de acordo com o que Atu ouviu, ele é capaz de usar magia, então ela conta com ele para entregar. Dia será nomeado o comandante militar supremo das forças de Minogra, com comando total sobre todas as tropas. Profundamente honrado, ele jura esmagar impiedosamente qualquer um que se oponha a Takuto sem hesitação. Takuto fica ligeiramente perturbado com o comportamento intenso de Dia e pede a Atu para esclarecer que ele favorece a paz, ordenando-lhes que evitem agressão desnecessária, a menos que provocados. Atu dispensa todos por enquanto, instruindo-os a descansar antes de começarem a construir abrigos na floresta. Malter agradece a ela pela consideração e tenta melhorar sua imagem, alegando que sua experiência o torna muito mais valioso do que um simples guerreiro como Dia. Mas Dia imediatamente rebate, argumentando que um velho como Malter não será de muita ajuda para construir nada de qualquer maneira.
Atu ignora a discussão deles, sentindo o entusiasmo deles para começar a trabalhar. Ela se vira para Takuto e pergunta se eles devem começar a construção imediatamente. Ele concorda, sugerindo que comecem a coletar materiais, mas com cuidado sem prejudicar a floresta. Otto aprova a ideia e verifica com Malter, que confirma que é viável, desde que construam as casas principalmente com as árvores maiores. Takuto fica feliz em saber que é possível, então ele diz a eles para começarem o mais rápido que puderem, mas os lembra de reflorestar conforme avançam. Os três estão prontos para começar, mas param, eles não sabem o que Takuto quer dizer com reflorestar. Takuto fica surpreso com isso, surpreso que eles não estejam familiarizados com o conceito, especialmente porque, com base no que ele ouviu, as pessoas deste mundo já deveriam ter desbloqueado a construção de fortalezas. Etou pergunta se eles pelo menos estão familiarizados com magia militar ou os 6 grandes elementos, mas Malt admite que ele só ouviu falar de 4 grandes elementos. Enlil acrescenta que é improvável que alguém das outras nações saiba sobre magia militar de qualquer maneira. Isso leva Takuto e Atu a concluir que as pessoas deste mundo são muito menos avançadas do que esperavam. A tecnologia mágica dos Elfos Negros, em particular, está muito aquém dos padrões de Takuto. Ainda assim, se o resto do mundo estiver no mesmo nível, Takuto acredita que eles não terão muitos problemas para alcançá-lo. Explica o conceito de reflorestamento essencialmente. Significa plantar novas árvores para substituir as que são cortadas, ajudando a preservar a floresta. No entanto, como as árvores geralmente levam décadas para crescer sozinhas, neste contexto, reflorestamento refere-se a um método especial que usa elementos mágicos para acelerar o processo. Ela afirma que é uma técnica desenvolvida pessoalmente por Takuto. Claro, isso é uma completa mentira. Como Takuto não inventou isso, Emily fica muito animada com a ideia de que Takuto possui um conhecimento tão impressionante. Ela se pergunta se ele foi o responsável pela criação das maçãs que compartilhou com eles. Ela também menciona que plantou algumas das sementes de uva, e elas já começaram a brotar. Ela está animada para ver como elas ficarão, mas assim que ela menciona plantar sementes, tanto Takuto quanto Atu ficam completamente em silêncio, percebendo que eles nem sequer pensaram em fazer isso eles mesmos. Neste mundo, frutas como uvas e maçãs não existem naturalmente, mas Takuto conseguiu produzi-las usando sua habilidade de produção de emergência. Se sua teoria estiver correta, a habilidade não se limita apenas a criar comida. Para testar isso, ele tenta invocar uma moeda, e ela aparece sem problemas. Exatamente como ele esperava. Essa descoberta significa que, desde que ele tenha mana suficiente, ele pode gerar qualquer coisa, de pólvora a metais básicos, até petróleo. E fica claro o quão absurdamente poderoso isso o torna. O Império Sagrado recebeu relatos de uma força sinistra à espreita na floresta. Em resposta, a Santa é despachada para investigar, acompanhada por um cardeal e um pequeno grupo de cavaleiros. Embora os cavaleiros tenham ouvido histórias sobre as habilidades extraordinárias da Santa, ela aparece para eles como nada mais do que uma garota normal. Mas quando eles encontram uma horda de goblins, ela prova porque é tão bem conceituada pela igreja. De acordo com os ensinamentos do deus Arlus, criaturas vis como goblins são consideradas uma praga que deve ser purgada. Com um único movimento de seu cajado, ela os incinera em uma onda de fogo divino, reduzindo-os a cinzas. Os cavaleiros ficam sem palavras com o que acabaram de ver. O cardeal então explica que o poder de Selina é uma das razões pelas quais o Império conseguiu manter a paz com os Elfos e repelir a escuridão que ameaça Idaradia. É justamente esse poder que lhe rendeu o título de uma das 7 grandes santas do continente. Selina pergunta ao cardeal se houve alguma atualização sobre a presença sinistra que ela sentiu nas terras amaldiçoadas. No entanto, o cardeal explica que não pode simplesmente enviar paladinos para aquela região. Em seu país, expressar preocupação com o sul é visto como um absurdo, e sem um motivo convincente, a Igreja Central jamais autorizaria tal coisa. Selina informa ao cardeal que, se ele se recusar a despachar paladinos, ela investigará o assunto pessoalmente. Porém, o cardeal a proíbe, explicando que, como santa, suas ações poderiam prejudicar a reputação da igreja. Vendo sua determinação, ele relutantemente concorda em enviar alguns de seus próprios soldados para investigar a situação. Enquanto ele se afasta, fica claro que ele está irritado com a teimosia de Selina. Enquanto isso, em Minagra, os Elfos Negros têm avançado diligentemente com os trabalhos de construção e, finalmente, a Sala do Trono está pronta. Takuto está em êxtase, chega de dormir sob as estrelas, e com este marco, sua nação dá um passo a mais para conquistar o mundo. Nesse exato momento, os administradores de Takuto chegam para a reunião agendada sobre assuntos domésticos. Eles trazem boas notícias. Completaram o design da nova roupa que ele pediu. Isso eleva ainda mais o ânimo de Takuto, pois ele estava cansado de usar seu pijama o tempo todo. Otou e os outros ficam satisfeitos em ver o quanto Takuto ama sua nova roupa, mas há questões mais urgentes a serem tratadas. Eles precisam começar a reunião. No entanto, Takuto está um pouco distraído, ainda admirando seu visual novinho em folha. Vendo isso, Atu sugere que eles comecem a reunião sem ele. Primeiro, Malt se vira para Atu e pergunta em quais edifícios eles devem focar a seguir.
Como, além da Sala do Trono, pouca coisa mais foi construída, eles já cuidaram da preparação do terreno, limpando a área e aparando os galhos próximos. Então Atu aconselha que comece com uma instalação de produção de alimentos, pois garantir que todos tenham o que comer é a preocupação mais urgente deles. Malter questiona por que eles precisam se preocupar com comida quando Takuto pode simplesmente criá-la com seus poderes, mas Atu explica que eles não podem depender dele para sempre. E se um dia ele não estiver por perto? Malter admite que ela tem um ponto. Com isso resolvido, Atu diz que é hora de começar e tira uma árvore de aparência estranha. Malter fica chocada com o que vê e pergunta a Atu o que é aquilo. Ela explica que é uma árvore de carne. O nome por si só já é perturbador, mas a realidade é ainda mais chocante. É uma árvore estranha que produz carne com um sabor idêntico à carne humana. Atu explica que esta é apenas a primeira fase do plano de produção de alimentos deles. Mas Malter, Dia e Emily concordam que a maioria das pessoas não ficará ansiosa para comer algo que tem gosto de carne humana. Atu as tranquiliza dizendo que elas encontrarão outras fontes de alimento no futuro. Enquanto isso, elas precisam de um lugar para armazenar a carne da árvore. Então Emily se voluntaria para construir uma instalação de armazenamento. O próximo item em sua lista é pesquisa. Como eles precisam de tecnologia de ponta para progredir rapidamente, Malter pergunta em que tipo de tecnologia eles devem focar, e Atu diz a ele que a tecnologia baseada em magia é a chave, especialmente a magia projetada para uso militar. A magia comum permite que uma pessoa ataque cerca de uma dúzia de inimigos por vez, algo que Malter já consegue fazer. No entanto, a magia militar é muito mais poderosa, permitindo ataques em milhares simultaneamente, e até mesmo alterando o campo de batalha para vantagem estratégica. Malter fica espantado ao descobrir que tal magia existe e está ansioso para dominá-la. Determinado, ele declara que supervisionará a pesquisa pessoalmente. O último item na agenda é planejamento militar, e Dia se voluntaria rapidamente para começar a montar um exército. No entanto, Takuto o impede, explicando que ele não quer investir pesadamente nos militares ainda. Exércitos não geram recursos, eles apenas os consomem. Atualmente, Minogra carece de recursos para sustentar um. Além disso, mesmo que conseguissem formar um exército, eles ainda seriam fracos demais para vencer qualquer batalha real, tornando o esforço inútil por enquanto. Dia se opõe, argumentando que em seu estado atual, eles não têm meios para defender Takuto se ele fosse alvo. Além disso, tanto Malter quanto Dia ainda têm recompensas sobre eles como ex-líderes da tribo Elfo Negro, tornando-os alvos potenciais para caçadores a qualquer momento. Dada a situação, Takuto concorda que ignorar a defesa seria imprudente, mas ele ainda não quer despejar recursos na construção de um exército inteiro. Em vez disso, ele decide criar um herói. Adu apoia o plano dizendo que é uma jogada inteligente. Embora um herói possa ser caro para produzir, é muito mais gerenciável sustentar um indivíduo do que manter uma força militar inteira. Malter e Dia ficam intrigados com a menção de um herói por Atu, então eles pedem que ela se explique. Ela explica que em Minecraft existem vários heróis que servem ao rei, cada um incrivelmente forte com habilidades únicas. Embora suas personalidades excêntricas possam torná-los difíceis de lidar, invocar um herói requer o cumprimento de certas condições, mas dado o progresso atual deles, não deve demorar muito para que possam chamar um. Além disso, invocar um herói não atrairá muita atenção, permitindo que Minagra permaneça oculta enquanto ganha mais poder. Isso resolve as questões domésticas imediatas por enquanto. O bem-estar dos cidadãos de Minagra é uma prioridade máxima para Takuto, afinal. Sua felicidade alimenta diretamente seu suprimento de mana. Enquanto isso, no Império, o paladino Lonius está em profunda oração dentro da catedral. Quando seu parceiro o paladino Virdle se aproxima para falar com ele, Lonius pede que ele mantenha a voz baixa, lembrando-o de que é um lugar de adoração. Verdal, no entanto, está apenas tentando iniciar uma conversa amigável. Como ambos foram designados para a mesma investigação, está quase na hora de eles saírem. Então Lonius se levanta e nota seu anel de casamento, que ele usa como um amuleto de sorte, um sinal de que ele tem alguém esperando por ele. Verdal pergunta sobre eles, e Lonius responde que tem uma esposa chamada Márcia e uma filha chamada Mina. No entanto, ele acrescenta que sua vida pessoal não é relevante para a missão deles, e ele não pretende discuti-la mais. Lonius tinha ouvido dizer que Virdle era rude e sem modos, e esses rumores se confirmaram. Mas apesar disso, ele não parece ser uma má pessoa. Na verdade, suas habilidades são impressionantes o suficiente para lhe render respeito como paladino. Quando Virdle começa a resmungar sobre estar preso em uma missão que ele considera inútil, Lonius o lembra de que eles estão na verdade investigando uma das revelações da Santa Selena, então é uma tarefa que merece toda a atenção deles. Mesmo assim, Verdal acha estranho que uma equipe tão modesta tenha sido montada para algo tão importante quanto a revelação de uma santa. Ele e Lonius são os únicos paladinos reais designados para a missão. O resto são apenas mercenários trazidos para completar os números. As coisas não parecem exatamente promissoras, especialmente com a missão levando-os para a Floresta Sul. Ainda assim, a principal preocupação de Virdle é terminar o trabalho rapidamente, para que ele possa voltar para casa o mais rápido possível. De volta a Minagra, a construção está progredindo bem, e o assentamento finalmente começa a se parecer com uma civilização real.
Os elfos negros não parecem mais perturbados pela presença das árvores de carne. Takuto está em êxtase, pois testemunhar tudo em primeira mão é uma experiência totalmente diferente do que ele estava acostumado quando jogava o jogo. Emily dá um tour a Takuto e aponta para o bairro, onde a maioria das casas são construídas entre as copas das árvores. Ela explica que, como ela tem priorizado a produção de alimentos, não conseguiu dedicar muito esforço às moradias. Ainda assim, as árvores de carne estão se desenvolvendo bem, o que significa que a instalação de armazenamento de alimentos provavelmente estará pronta em breve. Enquanto isso, Malter tem trabalhado em sua pesquisa mágica no Instituto de Magia que ele criou, e a maioria dos cidadãos talentosos em magia se juntou à sua pesquisa. Além disso, eles também descobriram uma nascente próxima. Assim, eles agora têm uma fonte de água garantida. E finalmente, este edifício servirá como o escritório público onde as reuniões administrativas de Minogra acontecerão. Emily esperava torná-lo um pouco mais elegante, mas este era o melhor que ela conseguia fazer com os recursos limitados. Takuto fica impressionado com a iniciativa que ela está tomando. Ela está fazendo um ótimo trabalho. E ele também fica feliz em ver os elfos negros, que estavam perto da morte quando ele os conheceu, agora parecendo saudáveis e cheios de vida. Emily está um pouco nervosa, pois não consegue adivinhar o que Takuto está pensando. Então ela pergunta se ele está satisfeito com o trabalho dela até agora, e Takuto diz a ela que ela fez um ótimo trabalho. Ele diz que fica feliz em tê-la como uma de seus cidadãos, e ouvir tantos elogios de Takuto é a melhor coisa que Emily poderia ter pedido, e ela está tão feliz que desaba em lágrimas. Depois de se recompor, Emily leva Takuto para ver a fazenda de árvores de carne, que tem se desenvolvido bem graças a todas as ferramentas agrícolas que ele forneceu. Ainda assim, ela fica arrepiada com as árvores de carne e rapidamente muda de assunto, dizendo que quer mostrar a ele uma fonte de água que descobriu. Ela leva Takuto e Atu para a floresta, mas estranhamente, os arredores parecem diferentes do que eram antes. Quando finalmente chegam à nascente, Enli fica chocada ao descobrir que a água ficou preta como breu. Malteur e Dia chegam logo depois, tendo ouvido que Enli planejava construir um aqueduto perto da nascente. Mas agora que a água está com essa aparência, eles presumem que não é mais utilizável. Assim que todos começam a perder a esperança, Atu se manifesta e garante a eles que a água ainda é completamente segura. Ela se ajoelha e toma um gole. Os outros ficam chocados com o risco tão ousado que ela corre, mas ela então os incentiva a respirar fundo. Quando o fazem, ficam surpresos ao descobrir que o ar de alguma forma parece mais fresco e limpo do que o normal. Esta é uma das vantagens da nação malevolente de Minogra. Sua influência corrompe a terra circundante, transformando-a em terreno amaldiçoado. Este solo amaldiçoado oferece pequenas melhorias a criaturas de alinhamento maligno, enquanto enfraquece aqueles que são neutros ou bons. Portanto, mesmo que a água, o ar e o solo possam parecer sinistros e tóxicos, eles não representam nenhum dano aos cidadãos malignos de Minagra. Há apenas um pequeno problema: ter uma floresta amaldiçoada os faz se destacar. Isso meio que anula o propósito de ficar fora do radar. É gerenciável por enquanto, contanto que a área amaldiçoada permaneça limitada, mas à medida que Minagra cresce, será mais fácil para os inimigos encontrá-los. É por isso que Dia e Molter acreditam que é hora de começar a construir o exército de que Dia falou antes. Ainda assim, Atu garante a eles que não há necessidade de se estressar. Como um herói sozinho é forte o suficiente para lidar com qualquer ameaça nos estágios iniciais, Malter e Dia ainda não entendem completamente do que um herói é capaz. Atu poderia entrar em uma explicação detalhada sobre estatísticas, mas ela acha que será mais rápido simplesmente mostrar a eles em primeira mão. Tentáculos brotam das costas de Adu, e em um instante ela os usa para cortar todas as árvores próximas. Malteur e Dia ficam completamente chocados com o que acabaram de testemunhar. Ado então explica que ela também é uma heroína, e depois de passar algum tempo neste mundo, seus poderes finalmente estão começando a retornar. Embora ainda estejam longe do que eram em seu auge, o ponto principal é que os heróis são imensamente poderosos e só se tornam mais fortes com o tempo, desde que evitem ameaças importantes por algum tempo. Takuto acredita que eles ficarão bem, no entanto, ele está ligeiramente irritado com Atu por destruir árvores desnecessariamente apenas para exibir seu poder. Enquanto isso, Malteur e Dia permanecem maravilhados com as habilidades de Takuto e estão animados para construir um palácio digno de sua grandeza. No entanto, Takuto acredita que seria um uso desnecessário de recursos, então ele recusa, dizendo que não precisa de um, mas todos argumentam que um castelo é essencial. Eles se sentiriam envergonhados como seus súditos se ele não tivesse um. E como eles estão fazendo tanto alarde sobre isso, Ado diz a Takuto que ele bem que poderia ter um construído para mantê-los felizes. Takuto reconhece que um palácio seria impressionante, e como ele já sonhava em construir um castelo flutuante um dia, agora parece o momento perfeito para começar, especialmente porque tudo está indo tão bem. No entanto, o que ele não percebe é que os paladinos estão avançando em direção ao continente negro, e quando finalmente cruzarem caminhos, uma guerra provavelmente eclodirá. Enquanto viajam, Virtel elogia Lorneus por contratar com sucesso tantos mercenários.
Lorneus responde que não foi uma tarefa fácil, particularmente porque a maioria dos mercenários locais está atualmente destacada no norte. Um grupo de bárbaros apareceu de repente na província do norte e começou a atacar vilarejos próximos. A Santa e seu exército foram enviados para lidar com a ameaça, mas as coisas lá em cima continuam sombrias. Um dos mercenários comenta que estão aliviados por não terem que enfrentar os bárbaros. Outro acrescenta que talvez valha a pena o risco, pois ouviu dizer que o pagamento é excelente. No entanto, também há sussurros sobre uma bruxa ter sido vista na área, e nenhum deles quer se envolver nisso. Wirtle diz a eles que não adianta mais discutir, já que, real ou não, essa bruxa do norte não será o problema deles, eles estão indo para as terras amaldiçoadas no sul. O grupo rapidamente se dirige a uma estalagem próxima para passar a noite. Enquanto jantam juntos, Lorneus começa a questionar o mercenário Bargo para obter mais informações sobre a bruxa que ele mencionou antes. Bargo menciona que ouviu apenas um rumor, alegando que uma bruxa estava por trás de todo o caos no norte. No entanto, Lorneus acha essa ideia ridícula, argumentando que não há como uma pessoa causar tanta destruição, especialmente com uma santa já enviada para lidar com a situação. Bargo admite que parece improvável e que ele mesmo não acredita muito nisso, mas insiste que é melhor ser cauteloso, pois encontrar uma bruxa de verdade seria extremamente perigoso. Bargo acha estranho que o reino tenha enviado 2 cavaleiros sagrados tão abruptamente. Principalmente porque eles estão indo para as terras amaldiçoadas, ele pressiona Wirtle para revelar o que exatamente eles deveriam lidar. Porque se for algo como uma bruxa, Bargo pede demissão na hora. Wirtle não tinha detalhes específicos sobre o que os esperava na floresta, mas tranquilizou Bargo que não poderia ser muito sério. Se ele tivesse que especular, diria que provavelmente estava relacionado ao recente afluxo de elfos negros na área. O reino provavelmente só queria que eles garantissem que os elfos não estavam causando problemas. Ele se engana ao pensar que Lorneias e Bargo confiam nele completamente, pois os elfos negros são amplamente considerados pelo povo do reino como assassinos mortais e manipuladores de maldições. Lorneias está especialmente preocupado que se os elfos negros não forem controlados, eles poderão eventualmente se tornar poderosos o suficiente para ameaçar o reino. Por causa disso, ele quer eliminá-los. No entanto, Wirtle interrompe, lembrando que a missão deles é estritamente de investigação. No momento em que as coisas se tornarem perigosas ou violentas, suas ordens são para recuar. Bargo se sente aliviado ao ver que Verdeu está sendo razoável, pois ele não tem interesse em participar de um massacre. Lorneias, por outro lado, não consegue entender por que Verdal desperdiçaria a chance de exterminar os elfos negros. Verdal simplesmente menciona a família de Lorneias, implicando que ele não está disposto a se jogar em uma luta mortal sem um bom motivo, mesmo que Lorneus não se importe em arriscar a vida. Os outros mercenários têm famílias para as quais esperam retornar. É por isso que, a menos que seja absolutamente necessário, Wirtle se recusa a colocar suas vidas em perigo. Lorneus ainda não está convencido de que os elfos devam ser poupados, mas seu desejo de se reunir com sua família prevalece. No final, ele escolhe seguir as ordens. Enquanto isso, Takuto reúne todos os seus cidadãos em um só lugar, insistindo que testemunhem algo importante. Eles parecem confusos enquanto ele fica em silêncio ao lado de uma pilha de frutas de árvore de carne. Até que ele levanta a mão e canaliza mana nelas. Todos assistem com expectativa, curiosos para ver o que acontecerá a seguir. Para o espanto deles, a pilha de frutas se transforma repentinamente em um inseto batedor bem diante de seus olhos. O grupo fica maravilhado. Takuto essencialmente trouxe uma nova forma de vida à existência com um simples movimento. Otou então declara que isso é apenas um vislumbre das verdadeiras capacidades de Takuto e insta todos a continuarem se dedicando a ele. Um pouco depois, Takuto retorna ao seu trono, sentindo-se aliviado por ninguém ter questionado muito sobre como o inseto batedor foi criado, principalmente porque ele mesmo não entende muito bem. Ele e Atu estão apenas seguindo os passos do jogo para fazer isso acontecer, mas vendo isso se desenrolar na vida real, é difícil aceitar a ideia de que apenas infundir uma pilha de frutas com mana poderia realmente dar vida a algo. Com a capacidade de produzir soldados com segurança agora confirmada, Atu declara que é hora da próxima etapa de seu plano: forjar um herói. O processo será lento, pois Takuto deve reunir mana suficiente para o ritual, mas uma vez completo, seu poder será quase ilimitado. Atumal consegue conter sua empolgação e pergunta ansiosamente a Taikuto qual herói ele convocará primeiro. Sem hesitar, ele escolhe Isla, a rainha dos insetos, porque ela oferece as melhores vantagens no início. A presença de Isla sozinha fortalece todos os soldados do tipo inseto na floresta, transformando até mesmo os insetos batedores em lutadores formidáveis, mas seu verdadeiro valor reside em sua versatilidade. Ela pode gerar soldados Marva para combate e construção, acelerando drasticamente o crescimento de Minagra. Atu elogia Takuto por sua brilhante escolha tática. Além das vantagens práticas de Ayla, ela também é a mais estável entre os heróis disponíveis. Um é um guerreiro faminto por poder, e o outro é um piromaníaco inclinado à aniquilação global, nenhum dos quais Takuto quer lidar nesta fase. Ainda assim, Takuto sabe que terá que convocar aqueles outros dois eventualmente, seu poder é simplesmente grande demais para ignorar. Ele apenas espera que eles não causem muita confusão quando chegar a hora.
Afinal, ele preferiria desfrutar de uma vida tranquila neste mundo. Enquanto isso, os Cavaleiros Sagrados encontram um gigante da colina enfurecido, e fica claro que lidar com a situação não será simples. Lorneus imediatamente ordena que os mercenários se preparem para o combate, mas antes que a batalha possa começar, Virtle dá um passo à frente e instrui todos a segurarem, insistindo que ele cuidará disso sozinho. Lorneus começa a protestar, mas Verdal o assegura que será mais rápido assim, e eles não podem se dar ao luxo de perder mais tempo. Verdal se aproxima do gigante e começa a recitar um encantamento. Lorneus então informa aos mercenários que Virtle está usando a arte secreta de Qualia, uma técnica que canaliza a energia divina nos ataques de alguém através da oração. O gigante tenta esmagar Virtle com sua clava, mas Virtle corta a arma ao meio sem esforço. A força concedida pelas artes divinas pode aprimorar suas habilidades físicas, mas para cavaleiros sagrados de elite como Virtle, é comparável ao poder de um dragão menor. Em outras palavras, o gigante nunca teve chance. Depois que Virtle matou o gigante, Lorneus começa a elogiá-lo por seu imenso poder e diz que com Verdal e sua equipe, eles definitivamente podem completar sua missão sem nenhum problema. No entanto, não parece satisfeito e diz a ele que eles não podem ter certeza de nada ainda. De volta com Takuto, ele está devorando feliz um hambúrguer, enquanto Atu observa com leve preocupação. Desde que chegaram, ele tem vivido de fast food, e embora ela não tenha a intenção de impedi-lo, ela sugere que ele coma algo mais saudável. Mas Takuto menciona que quando foi hospitalizado, passou seus últimos dias comendo refeições mais saudáveis. Agora, ele só quer aproveitar comida deliciosa agora que tem a chance. Nesse momento, ele se lembra que tem algo importante que queria discutir. Takuto pergunta a Atou se ela pode convocar Dia e Molter para uma reunião depois disso. Atou concorda em fazer isso, mas ela está curiosa sobre o que é essa reunião. Então Takuto explica que, graças ao inseto batedor adicional que ele conseguiu, ele agora pode ver mais da floresta. Então ele quer pedir conselhos a Dia e Molter sobre como lidar com isso. Otou pergunta a Taketo se ele está falando da aldeia perto da floresta, e ele confirma. Sua maior preocupação é que, dada a proximidade, é apenas uma questão de tempo, até que eles descubram a existência de Minogra. Felizmente, a aldeia não parece ser afiliada ao sagrado reino de Qualia, o que provavelmente os torna neutros, significando que há uma chance de negociações pacíficas. Mas se qualquer outra pessoa aparecesse, isso seria um problema, já que viajar tão longe quase certamente significaria que eles estão aqui em uma missão específica. Takuto tranquiliza Atu que ela não precisa se estressar, afinal. Não há sinal de que alguém os descobriu ainda. Atu o provoca dizendo que esse tipo de conversa sempre atrai problemas. E Takuto ri junto, mas sua risada morre abruptamente quando ele percebe que de fato pessoas apareceram e pior, parecem ser um esquadrão de soldados armados. Takuto quer evitar chamar muita atenção, então pede a Otto para lidar com os soldados. Ele também pede a ela para tentar ser pacífica primeiro, mas se isso não funcionar, então ela está livre para usar toda a violência necessária. Logo fora da floresta, os cavaleiros se preparam para entrar, mas antes que possam prosseguir, Verdel sente algo incomum além das árvores e rapidamente diz a todos para pararem. Momentos depois, Atu sai usando uma capa, e tanto Vertel quanto Lorneus ficam chocados. Eles nunca esperaram encontrar uma jovem vivendo nas profundezas da Floresta Proibida. Vertil pede a ela para dizer quem ela é, e Atu afirma ser uma simples elfa negra vivendo na floresta com seu clã. Lorneas, ainda guardando ressentimento contra elfos negros, está prestes a dizer algo hostil, mas Vertil o impede e muda a conversa. Ele explica a Atu que eles estão apenas explorando a floresta e pergunta se ela estaria disposta a deixá-los entrar. Atu recusa cortesmente o pedido deles, explicando que os elfos negros preferem não ter seu novo assentamento perturbado sem motivo. Lorneus se ofende, irritado que uma mera elfa negra rejeitaria uma exigência de servos sagrados de Deus. No entanto, antes que ele possa responder mais, Virtle grita com ele para ficar quieto antes que ele piore as coisas. Virtle tenta persuadir a Atu a conceder acesso a eles, mencionando a revelação divina que sua santa recebeu sobre uma calamidade iminente escondida na floresta. Lorneus começa a entrar em pânico, chocado que Verdal compartilharia abertamente um segredo nacional tão classificado com um completo estranho. Verdal diz a Lorneus para ficar quieto novamente, mas Lorneus protesta, dizendo que compartilhar uma revelação divina sem autorização viola as leis da Ordem Sagrada. Ele ameaça denunciar Verdal assim que retornarem a Qualia, mas Verdal diz que ele pode fazer o que quiser. Então, voltando-se para Atu, ele pergunta mais uma vez se ela permitirá que eles entrem. Mesmo assim, Atu ainda recusa o pedido deles, dizendo a Virtel que não há necessidade de investigar a floresta, pois não há nada perigoso ou sinistro dentro dela. Virtel percebe que ela está mentindo, mas decide não insistir mais no assunto. Em vez disso, ele se vira para o grupo e anuncia que eles estão voltando. Verdal não é tolo, ele sente que Atu está em um nível completamente diferente. Ele também entende que a jogada mais inteligente agora é recuar e se reagrupar antes de tomar qualquer outra ação.
No entanto, Lorneus não entende isso. Em vez disso, ele reage, acusando Virtle de desertar a missão e declarando que o está removendo do comando. Lorneus declara que eles estão indo para a floresta para investigar e comanda os mercenários a segui-lo. No entanto, como Lorneus foi quem os contratou, eles são obrigados a obedecer às suas ordens. Aproveitando a oportunidade, Lorneus grita com os homens para capturar Atu imediatamente por desafiá-lo anteriormente. Os mercenários começam a cercá-la. Desanimada que todos os seus esforços para resolver as coisas pacificamente foram em vão, ela realmente tentou, mas no final não importou. Pouco tempo depois, Lorneus recupera a consciência no chão, todo coberto de sangue. Ele vê Atu esfaqueando todos os mercenários, enquanto Vertol o vigia, anunciando que eles localizaram a bruxa. Vertol diz ansiosamente a Bargo para garantir que um dos mensageiros volte para casa para informá-lo sobre o que acabou de acontecer aqui. Mas Bargo diz que isso não será possível porque ela acabou de aniquilar todos os seus mensageiros com aquele único ataque. Enquanto isso, Atu está sempre confiante. Ela diz a eles para não se assustarem agora. Afinal, ela é exatamente o tipo de monstro que eles estavam procurando. Os cadáveres dos soldados caem no chão e Lonius fica petrificado de medo. No entanto, Verdal ainda se mantém firme. Ele os exorta a não perderem a calma porque ou eles morrem agora ou lutam até o fim. Ele ordena que todos assumam suas posições de combate e preparem suas armas, mas Atu não parece nem um pouco intimidada com isso. Ela honestamente acha engraçado que eles acham que serão capazes de derrotá-la. Eles disparam uma frota inteira de flechas contra ela, mas ela bloqueia sem esforço cada uma delas com seus tentáculos. Tudo isso enquanto sorri. Vertil e Lonius não acreditam no que vem. Tudo estava indo tão bem até que ela apareceu. Agora Atu planeja acabar com eles de uma vez por todas, mas antes de fazê-lo, ela os informa que o que está prestes a acontecer é culpa deles por tentarem bisbilhotar onde não deveriam. Neste ponto, Lonius está curioso sobre o que é uma bruxa como Atu e do que ela é capaz, então ele pede a Virtle para explicar. Virtle admite que lhe foi pedido para manter essa informação confidencial pelos superiores, mas ele acha que já vai morrer de qualquer maneira, então nem importaria. Acontece que quando uma santa recebe uma revelação e os escalões superiores a confirmam, esse monstro é então classificado como uma bruxa. Ele tem fortes razões para acreditar que a criatura diante deles é exatamente esse ser. Lonius ouve a explicação e entende que ambos estão ferrados. Otto pergunta se já terminaram o papo furado. Ela está prestes a acabar com eles, mas Vidal e os outros não vão cair sem lutar. Ele manda os mercenários recuarem. Ele e Lonius vão cuidar disso. Ambos avançam com as espadas em punho e atingem os tentáculos de Atu. Atu sorri, dizendo que eles são bem mais lentos e fracos do que esperava. Mas as coisas tomam um rumo inesperado quando ambos conseguem cortar seus tentáculos. A própria Atu não acredita no que vê. Depois que Lonius e Virtle criam distância, eles concluem que o plano de jogo deles será, antes de tudo, cortar seus tentáculos nojentos. Atu não entra em pânico, pelo contrário, ela estranhamente começa a acariciar o tentáculo que foi cortado. Virtle interrompe isso com um golpe de direita que corta mais um de seus tentáculos. Lonius continua, e corta um também, o que faz Atu finalmente começar a suar. Atu só tem 2 tentáculos restantes, então ela os usa para fazer 2 de seus paladinos de reféns. Ela admite que talvez os tenha subestimado um pouco, eles agora provaram ser bem mais fortes do que ela pensava. Ela sabe o quanto os humanos se importam uns com os outros, então planeja usá-los como escudos de carne, sabendo perfeitamente que Virtle e Lonius não atacarão. Virtle insiste para Lonius manter a calma. Ele diz a Lonius para pensar no quadro geral. Se eles sacrificarem esses 2 paladinos e derrotarem Atu, a vitória deles significará o fim disso de uma vez por todas. Ambos avançam simultaneamente contra Atu para desferir o golpe final. Atu fica chocada ao vê-los dispostos a atacar. Sabendo que isso significaria matar 2 de seus soldados, ambos cortam os soldados e estão prestes a desferir um golpe decisivo. Mas é aí que Atu decide mostrar suas verdadeiras cores. No momento seguinte, Lonius abre os olhos e se encontra ainda vivo no chão. Mas quanto a Virtle, digamos apenas que ele não voltará para casa. Seu corpo cai no chão e o sangue vaza. Neste ponto, Lonius não entende o que está acontecendo, porque eles já tinham cortado todos os tentáculos dela, mas Atu o informa que ela pode regenerá-los o quanto quiser. Isso significa que ela estava brincando com ele desde o início. Lonius não tem mais truques na manga, então ele apenas diz aos outros paladinos para saírem dali o mais rápido que puderem. Pelo menos uma pessoa tem que voltar viva para avisar o reino sobre isso. Ouvindo essa ordem, os paladinos fogem. Em um último esforço desesperado, Lonius tenta um ataque furtivo em Atu com sua espada, mas ela o bloqueia facilmente sacando uma espada própria. Lonius estremece de choque enquanto se pergunta como ela é capaz de usar a espada sagrada de Artes. Atu balança a espada de forma brincalhona, enquanto lhe diz que absorveu a espada e suas técnicas de Verdal. Todo o esforço diligente que ele colocou e as técnicas que ele aprimorou se tornaram dela no momento em que ela o matou. Atu não se surpreende que Vidal fosse um paladino de tão alta patente. Ele estava preocupado com a segurança de todos eles até seu último momento, mas é tão triste que ele acabou sendo morto porque Lonius não conseguiu manter a boca fechada.
Ambos vão e voltam em batalha, até que Atu pergunta se ele ainda quer ver sua esposa e filha novamente. Lonius fica atordoado. Como ela poderia saber de sua família? Nesse exato momento, Lonius percebe que Atu também ganhou os sentimentos e memórias de Virtel após matá-lo, e ela só ficaria mais forte com quanto mais pessoas ela matasse. Ainda assim, Lonius se sente um tanto nobre porque, enquanto ele a segura, os outros mercenários podem escapar de volta para o reino. Mas as coisas tomam um rumo sombrio quando ele ouve um dos mercenários gritar de dor. Atu lhe diz que devem ser os Elfos Negros. Ela os trouxe lá antes e ordenou que não deixassem um único homem escapar. Atu diz a Lonius para não ficar tão surpreso porque, afinal, ela nunca lhe disse que estava sozinha. Lonius ouve isso e grita o mais alto que pode de choque. Então, em um último esforço desesperado, ele tenta um ataque rápido contra ela. Mas, como esperado, ela o contra-ataca facilmente. O sol se põe alguns momentos depois. Atu usa seus tentáculos para pendurar Lonius de cabeça para baixo, após o que ela lhe diz que as coisas só acabaram assim porque ele foi teimoso demais para ouvir as ordens de Virdol. Se ele tivesse ouvido Virdol, ela assume que ele teria voltado para casa em segurança para sua família. Ele teria sido capaz de desfrutar da felicidade pacífica de uma vida comum. Agora, ela lhe diz o que vai acontecer com ele com o futuro que ele escolheu. Ela vai matá-lo, e então caçar sua família e matá-los. Adu diz que vai atormentá-los até que implorem pela morte, só então ela os matará. Depois disso, ela irá a todas as aldeias e cidades onde todos pararam em seu caminho para cá e matará todas as pessoas vivas lá. Não haverá muito sentido em fazer isso, mas ela pode muito bem matá-los de qualquer maneira. Então, quando eles perguntarem por que ela está fazendo isso, ela dirá que foi tudo por causa de suas ações tolas. O pensamento disso faz Lonius começar a tremer de medo. Ele então implora para que ela poupe sua vida, mas ela não está realmente com humor para perdoar, então ela o rasga em pedaços enquanto ele grita de agonia. Depois que termina, a única coisa que resta é o anel de Lonius, e ele repousa na vasta poça de seu próprio sangue. Nesse exato momento, Dia vem relatar, dizendo que terminaram com todos os mercenários como ela pediu. Atu fica satisfeita ao ouvir isso e ela tem certeza de que o rei Takuto também ficaria. Atu lhes diz que está voltando para a base. Ela lhes dá a responsabilidade de descartar os cadáveres. Mas antes que ela saia, Dia, parecendo um tanto preocupada, pergunta se ela realmente pretende fazer todas as coisas que disse a Lonius antes de matá-lo. Mas Adu lhes diz que ela definitivamente não vai fazer tudo isso. Ela se considera uma pacifista, e ela estava apenas dizendo tudo aquilo para provocá-lo. Atu percebe que está atrasada, então ela se apressa para se encontrar com Takuto. Dia vê que ela está com bastante pressa, então ele pergunta se algo a está incomodando. Atu responde que tem algo muito importante que precisa contar a Takuto imediatamente. Algum tempo depois, Otto se encontra com Takuto e o informa sobre a existência de bruxas neste mundo. Takuto ouve isso e fica bastante surpreso porque bruxas não existiam no jogo Eternal Nations. Dito isso, Otto conclui que este mundo definitivamente não é o mundo do jogo. Takuto meio que já esperava isso, mas agora ele tem que aceitar o fato de que eles vieram para outro mundo completamente. As mecânicas do jogo foram aplicáveis em certa medida, mas Atu acredita que eles devem assumir que este mundo funciona de forma bastante diferente do que estão acostumados. Ela diz a Taketo que isso pode realmente ser uma coisa boa. Ela está se referindo à sua habilidade especial. No jogo, Atu tinha uma chance definida de roubar as habilidades de qualquer um que ela matasse. Agora, ela é capaz até de absorver fragmentos de suas memórias. Ela acredita que isso pode se tornar uma arma poderosa em seu arsenal. Takuto concorda, dizendo que é tudo graças a essa habilidade dela que eles puderam aprender sobre a situação e Qualia sem ter que enviar ninguém para investigar. É sorte para eles que Qualia não tenha forças para poupar graças ao desastre que aconteceu na província do norte. Concluímos que podemos levar as coisas com calma por um tempo, mas ainda não podemos ficar muito confortáveis porque assumimos que Qualia provavelmente tomará alguma atitude após o esquadrão de investigação ter sido aniquilado. Takuto lembra a Atu que Qualia não tem nenhuma informação sobre Minagra, então mesmo que eles façam alguma coisa, eles teriam que fazê-lo com cautela. O que mais preocupa Takuto é o que causou o desastre em primeiro lugar. De acordo com as memórias roubadas de Atu, a perturbação no norte foi causada por, infelizmente, eles não têm nenhuma outra informação sobre essa bruxa. Então Takuto não pode tirar outras conclusões. A única coisa que eles sabem é que a bruxa causou danos equivalentes a exércitos às cidades da província do norte. E Atu diz que o nome dela é Hirokino. A cena então muda para onde vemos Hirokino, uma garotinha vestida com um traje todo vermelho. Ela chama seus lacaios zumbis e lhes diz que a próxima parada é a próxima cidade. Enquanto isso, Taketo e Atu ainda estão tendo um brainstorming. O recente distúrbio no norte sugere que um monstro capaz de causar destruição em nível de exército apareceu em um tempo muito curto. Takuto considera a possibilidade de eles terem vindo para este mundo, assim como ele e Atu fizeram. De qualquer forma, é óbvio que eles têm alguém que está no mesmo nível de força da unidade do herói. Takuto suspira, percebendo que a situação em que se encontram não parece boa. Otou pergunta a Takuto se ele quer alcançá-los, mas Takuto não acha que seria uma boa ideia. Não há como eles se darem bem.
Atu expressa sua frustração, dizendo que eles sempre têm que lidar com um problema após o outro. Ainda assim, agora eles sabem que a bruxa tem a mesma força de combate de uma unidade de herói. A melhor coisa a fazer agora é criar um novo herói. Takuto estava inicialmente pensando em criar a heroína chamada Isla, mas dadas as circunstâncias ele precisa reconsiderar e focar em alguém com mais potencial de combate. Atu fica encantada ao ouvir isso, ela está disposta a ajudar de qualquer forma que puder. Takuto também menciona que tem pensado em alterar um pouco suas políticas. Ele está pensando em forjar uma aliança. Ele acha que seria melhor se eles tivessem outra nação ao seu lado, já que eles são claramente inimigos de Qualia e da bruxa, sobre quem eles não têm muita informação. Atu entende o ponto dele, mas não acha que isso seria possível porque ambos são alinhados ao mal. Mas Takuto está confiante de que seria possível com uma nação de alinhamento neutro, especialmente se ele fornecer alguma forma de valor a eles. A nação de alinhamento neutro a que ele se refere é a nação que fica no leste. Ele planeja investigar essa nação enquanto eles fortalecem suas forças. Ele precisa descobrir se eles estariam dispostos a cooperar ou não. Agora que isso está resolvido, Atou se afasta por alguns momentos, mas se vira para ele e pergunta se ela o chateou depois que ela foi um pouco longe demais ao lidar com os paladinos. Takuto tem um sorriso radiante enquanto lhe diz para não se preocupar com isso. Ele nunca se ofenderia com nada que ela fizesse. Tudo o que ele quer é que ela continue apoiando-o. Atu se ilumina de alegria ao ouvir isso. Ela promete apoiar Takuto até o fim e com todas as fibras do seu ser. Após uma longa semana de construção pelos Elfos Negros, o novo palácio de Takuto está finalmente completo. Tanto Takuto quanto Atu estão emocionados com a beleza que ele tem. Ao entrarem, Atu olha ao redor, amando a decoração, mesmo que ainda tenham muitos problemas pela frente. Ela acredita que é aqui que sua verdadeira história começa. Takuto concorda e diz que quando tiverem tempo livre, devem pensar em tornar o palácio ainda maior. Atu, animada, diz que o reino de Takuto será servido pelos maiores heróis da Terra. Sua empolgação desaparece rapidamente quando ela percebe que esqueceu de designar alguém para cuidar de Takuto. Ela começa a se chamar de Serva Terrível, mas Takuto lhe diz que ela está sendo muito dura consigo mesma. Atu pergunta se ele tem algum pedido especial para uma serva. Depois de pensar por um momento, ele nervosamente diz que quer alguém com quem seja fácil conversar. Por causa de suas poucas habilidades sociais, Takuto não conseguiu falar muito com os Elfos Negros, e ele tem se sentido solitário. Atu ouve isso e diz a Takuto para não se preocupar. Ela tem uma ideia, mas Takuto se sente inquieto. Como nada de bom geralmente acontece quando Atu fica tão animada, alguns minutos depois, Malt, Dia e Emily chegam à sala do trono, falando por ele. Atu diz a Malt para reunir todas as garotinhas da área porque o rei Takuto as quer. Tanto Takuto quanto Malt congelam de choque com o som disso. O verdadeiro plano de Atu é que as garotinhas passem tempo com Takuto para que ele possa praticar suas habilidades de comunicação com as pessoas. Malter pergunta ansiosamente por que ela daria tal ordem. Atu responde que é porque o rei Takuto gosta de garotinhas. Os Elfos Negros ficam sem palavras, esperando que não seja o que eles estão pensando. Takuto se sente envergonhado e se arrepende de ter deixado Atu lidar com isso. Um pouco depois, todos se acalmaram quando Atu explicou que o rei Takuto só precisa de uma criança por perto para ajudar em suas necessidades diárias. Eles se sentem aliviados, mas ainda não entendem por que tem que ser uma garotinha quando um garotinho poderia fazer o trabalho. Desta vez, Takuto fala por si mesmo. Ele diz que quer garotinhas para o bem da futura liderança. Nesta terra, ele percebeu que os homens sempre têm as chances, então ele quer que as mulheres tenham uma oportunidade de brilhar. Os elfos o elogiam por seu pensamento profundo. Takuto suspira aliviado. A questão de homens e mulheres foi só uma desculpa. Ele só está feliz que acreditaram. Ele não quer que saibam que o motivo real é que ele é desajeitado e antissocial. Com o assunto resolvido, Atu manda os elfos trazerem suas melhores moças para servir o rei Takuto. Takuto começa a ficar animado, pensando que isso pode ajudá-lo a superar a timidez. Mas então, as coisas tomam um rumo inesperado quando todas as elfas começam a chorar assim que chegam. Otou vê que Takuto está ficando irritado com o choro constante, então ela imediatamente chama Molter e o repreende pela fraqueza das crianças de sua terra. Tudo o que Molter pode fazer é pedir desculpas. Então, Dia se vira para ele e pergunta se ele trouxe as gêmeas para o rei Takito. Molter rapidamente diz que não, porque trazer as duas diante do rei seria desrespeitoso. Atu ouve isso e fica curiosa, então pergunta sobre o que estão falando. Molter explica que em sua cidade há um par de meninas gêmeas sem família. Elas são de fato sábias, mas ele sente que não seriam adequadas para servir como damas de companhia do rei. Atu fica confusa. Meninas sábias como essas parecem perfeitas para a companhia do rei Takuto. De qualquer forma, ela ordena que tragam as gêmeas, para que elas mesmas decidam se as usarão ou não. Maltor está prestes a ir chamar as meninas, mas Dia diz que ele já estava um passo à frente. Ele diz que já as chamou, pensando que o rei poderia querer conhecê-las pessoalmente. Com isso, Atu diz a ele para trazer as gêmeas imediatamente. Logo depois, duas elfas adolescentes entram e se apresentam como Maria e Caria.
Takuto as cumprimenta nervosamente. Enquanto a Dou as encara friamente e rapidamente sente que elas tiveram um passado sombrio, ela nota feridas na pele de Karia e pergunta como ela as conseguiu. Karia explica que vieram de uma doença. O rei Takuto oferece sua simpatia, mas Karia diz a ele para não ter pena dela, dizendo que é o que ela merece. O ancião Malteur assume que o rei gostaria de mais detalhes, então ele explica. As feridas foram causadas por uma praga. Embora Karia tenha se recuperado totalmente, as cicatrizes permanecem. Quanto a Maria, ela também passou por experiências profundamente traumáticas. Quando Ado pergunta o que aconteceu, os olhos de Maria ficam frios, e ela diz que comeu a própria mãe. Atu fica chocada e olha rapidamente para Malteur em busca de uma explicação. Ele explica nervosamente que a mãe delas era uma mulher de quem todo o clã se orgulhava, e a escolha foi extremamente Chi. E Takuto entende imediatamente, depois de serem expulsos de suas casas, os elfos negros tiveram que viajar para longe, e para longe sem equipamento ou suprimentos. Ao longo do caminho, enfrentaram muitas dificuldades, incluindo a fome. Sem outra opção, a mãe delas se ofereceu como sacrifício, e elas tiveram que comê-la para sobreviver. Atu fica impressionada que as duas meninas estejam aqui sem medo, apesar de seu passado. Então Maria se aproxima de Takito e casualmente começa a conversar com ele. Takito pergunta se ela estaria disposta a cuidar dele, e ela concorda. A partir desse momento, Takuto a declara candidata à liderança de sua grande minagra. Atu fica chocada ao ver Takuto conversando normalmente com Maria, sem ser estranho ou desajeitado. Quanto a Karia, Takuto pergunta se ela está disposta a aceitar o trabalho também. Ela diz nervosamente que tem o dever de ficar com a irmã mais velha. Então, se Maria estiver aqui, ela fará o seu melhor para trabalhar ao lado dela. Isso é bom o suficiente para Takuto. Então ele concorda em torná-las ambas suas damas de companhia. Ouvindo isso, Atu diz a elas que é dever delas cuidar do rei Takuto, não importa as circunstâncias. Cerca de uma hora depois que as meninas saem, Malteur se ajoelha diante de Takuto e diz que há algo importante que ele precisa saber. Ele explica que desde que as meninas perderam a mãe, nenhuma delas chorou. Nenhuma vez, Takuto estremece de choque. Malteur diz que seus corações se fecharam desde então, e ele implora a Takuto que as observe com tolerância e misericórdia. Mais tarde naquele dia, as meninas se mostram muito mais desajeitadas do que o esperado. Derrubando água em Takuto pela terceira vez naquele dia, Atu entra claramente decepcionada com a falta de jeito delas. Deixando isso de lado, ela diz a elas que uma reunião está prestes a acontecer. Ela quer que Maria e Karia compareçam e as avisa para não causarem problemas. Na sala de reuniões, Emily dá seu relatório sobre os projetos de construção em andamento. Ela começa dizendo que agora que o Palácio do Rei está pronto, eles têm bastante mão de obra sobrando. Seu suprimento de madeira é constante e eles têm muitos outros recursos também. Com tudo isso considerado, ela acredita que podem começar a construir uma nova instalação. A Dou concorda e ordena que ela comece a construir uma clínica. Essa foi na verdade uma ideia de Takuto. Conforme instruído, Enli diz que começará a construção imediatamente. O próximo item na pauta é o estado dos recursos. Atu pergunta quem está no comando, e Enli se levanta novamente, dizendo que ela também é responsável por isso. Atu revira os olhos, percebendo que eles realmente precisam de mais pessoal. Ainda assim, Emily relata que seus suprimentos de comida e materiais estão estáveis. Graças ao rei Taikudo, eles agora podem fornecer necessidades diárias que não conseguem produzir sozinhos. No entanto, como esse processo usa mana, o equilíbrio entre entrada e saída ainda precisa de melhorias. Atu diz que usar mana para a produção de emergência é conveniente, então eles continuarão fazendo isso, pois é uma despesa necessária, mas precisarão se concentrar em construir e pesquisar maneiras de aumentar a produção de mana. Ela deseja boa sorte a Emily gerenciando isso também. Como mana é agora o tópico, Atu passa para o progresso da pesquisa. Malteur fala, dizendo que ele e sua equipe terminaram sua pesquisa sobre magia militar. Ele é o único em seu clã que pode usá-la no momento, mas com treinamento, ele tem certeza de que seus subordinados também aprenderão. Ele também acredita que lançar magia poderosa usando a mana da ruína do palácio será importante para o futuro deles. No entanto, dadas as políticas de Takuto, ele duvida que será usada com muita frequência. Atu concorda dizendo que, embora a magia militar seja útil em combate, ela não tem utilidade em assuntos domésticos. Para sua pesquisa, ela quer prosseguir como planejado e passar para os 6 elementos principais na árvore mágica. Não há razão para pesquisar mais nada nesta fase. Takuto concorda com ela. Embora essa abordagem possa torná-los desequilibrados em magia, ele acredita que se especializar em um campo será o melhor para eles. Por último, o chefe militar dá seu relatório. Então Dia se levanta. Ele explica que eles adicionaram 5 novos insetos de pernas longas às suas forças. Esses insetos estavam principalmente inspecionando as terras inexploradas ao redor das terras amaldiçoadas. No entanto, diferente de dentro das terras amaldiçoadas, a terra além da floresta é principalmente planícies. Como eles estão focando em ficar escondidos, eles não podem realizar nenhuma investigação ousada no momento.
Atu ouve isso e menciona que o rei Takuto já recebeu um relatório detalhado sobre seus arredores. Dada a necessidade de discrição, ela ordena que Dia designe todos os insetos de pernas longas para patrulhar suas fronteiras. Ela quer que todos eles se concentrem nisso, garantindo a ele que ela pode lidar com a defesa deles por enquanto. Seu encontro com os paladinos é prova disso, e Dia pode confirmar. Mudando de assunto, Atu anuncia que eles decidiram oficialmente produzir um novo herói. Takuto então diz que escolheu invocar Isla, a rainha dos insetos. Todos estremecem com a notícia. Atu pergunta à equipe de recursos se eles têm os materiais necessários para invocar Isla. Malter dá um passo à frente para relatar pessoalmente. Eles já reuniram madeira e rações suficientes e as transportaram para o local do ritual. Takuto percebe que tudo o que eles ainda precisam é mana. Com isso, a agenda de hoje está encerrada. Como Takuto não tem outros assuntos a discutir, a reunião é encerrada. Ao saírem da sala de reuniões, Maria escorrega e deixa cair todos os documentos da reunião. Karia tenta ajudar e acidentalmente rasga um deles. Ambas olham para Takuto para pedir desculpas, mas ele não fica bravo. Ele simplesmente diz que está tudo bem. Um momento depois, Maria se aproxima dele e pergunta por que ele não matou ninguém, embora ele devesse ser um rei maligno. Karia se junta perguntando por que um rei maligno como ele mostraria misericórdia a elas. Maria até parece chateada por ele ser tão gentil. Takuto vê que elas entenderam errado, então decide explicar. Ele começa dizendo que uma boa pessoa só pode fazer o que é certo. Elas não podem matar ou machucar os outros. Quanto a uma pessoa má, as meninas assumem que significa alguém que está sempre inclinado a fazer coisas ruins. Mas Takuto diz a elas que isso não é verdade. Uma pessoa verdadeiramente má simplesmente faz o que quer. Elas são livres para fazer tanto o mal quanto o bem. Elas podem acreditar no que acham que é certo e ignorar as opiniões de todos os outros. Por causa disso, Takuto acredita que está perfeitamente bem para ele ser gentil com as duas meninas. Então, ele percebe a falta de jeito delas foi intencional. Elas estavam tentando deixá-lo com raiva o suficiente para matá-las. Takuto acha de partir o coração que elas não conseguem se perdoar por sobreviverem ao custo da vida de suas mães. E agora buscam a morte como forma de salvação. Takuto desce de seu trono e senta-se mais perto delas. Ele lembra às meninas que elas só estão vivas hoje porque suas mães fizeram o que tinham que fazer para mantê-las seguras. As meninas admitem que sabem disso, mas dizem que viver ainda é uma tortura para elas. As últimas palavras de sua mãe foram para que elas continuassem vivendo. Takuto lhes diz novamente que elas estão aqui porque o amor de sua mãe superou o próprio destino. Ele afaga a cabeça delas e diz que elas devem viver como quiserem para que o amor delas seja recompensado. Ouvindo isso, as meninas desabam em lágrimas e o abraçam apertado pelos dois lados. Uma hora depois, Atu entra e se assusta ao ver as gêmeas dormindo na mesma cadeira que Takuto. Elas estão claramente mais próximas agora do que antes. Deixando isso de lado, ela pede a Takuto que vá à sala de reuniões para que ela possa dar seu relatório. Seu relatório é sobre uma cidade em Forngon, uma nação composta principalmente por humanos e homens-fera. A cidade se chama Dragonton. A nação funciona sob um sistema parlamentar liderado por xamãs conhecidos como Portadores do Cajado. Takuto observa que uma nação multirracial assim misturaria muitas culturas e ideologias, tornando a diplomacia promissora. Ainda assim, ele se pergunta por que construiriam uma cidade aqui. Custaria muito manter o comércio e distribuir bens. Então, Atu relata que há uma mina de veia de dragão dentro da cidade. Uma mina assim pode produzir mana, então ela acredita que eles deveriam garanti-la o mais rápido possível. No entanto, Dragonton parece estar em alerta máximo. Eles apenas observaram de longe, mas viram que estava sob ataque de bárbaros como ogros e goblins. Os defensores pareciam estar lutando e não tinham reforços chegando. Se a cidade estiver sitiada, Atu diz que há uma alta chance de refugiados fugirem. Acolhê-los poderia aumentar muito a população de Mina Igra. Com isso em mente, eles decidem enviar diplomatas para a cidade de Forgone. No dia seguinte, Atu e alguns elfos negros chegam à cidade de Forgone. Mas assim que chegam lá, eles se deparam com um grupo de homens-fera, liderados por uma guerreira fera chamada Tonokapoli. Tonokapoli começa a suar enquanto encara Atu porque ela sente uma aura pesada de escuridão ao redor dela. Momentos depois, a situação só piora quando seus soldados começam a tremer de medo. Tonokapoli rapidamente percebe que isso se deve aos seus instintos naturais de homem-fera. Atu diz aos elfos negros para ficarem para trás enquanto ela lida com os homens-fera sozinha. Eles se afastam como ela ordenou, o que só faz Tonokapoli suar mais. Só de olhar para Atu, ela já pode dizer que Biz não é alguém que eles poderiam esperar derrotar. Pior, se o impasse continuar, ela tem certeza de que seus soldados entrarão em pânico e agirão imprudentemente. Atu estende seus tentáculos, pronta para acabar com os homens-fera ali mesmo. Mas bem então, ela é interrompida por um garotinho fofo chamado Pepe, sorrindo inocentemente. Pepe olha para ela e simplesmente pergunta o nome dela. A pergunta pega Atu completamente de surpresa, fazendo-a retrair seus tentáculos. Tonokapoli, no entanto, é instantaneamente dominada pela raiva e pelo medo, convencida de que Atu se sentirá insultada e os matará a todos.
Mas, para a surpresa dela, a situação toma um rumo inesperado quando logo são vistos viajando pacificamente de volta para Minagra. Atu admite que está surpresa que o povo fera queira uma audiência com o rei Takutu, já que o povo dela acabou de enviar uma delegação para Dragonton. Quando Tano-Capoli ouve isso, ela percebe que é exatamente por isso que seus caminhos se cruzaram na estrada. Pepe então começa a tagarelar sem parar, mas fala tão rápido que Atu não entende uma palavra. Tano-Capoli percebe isso e rapidamente pede desculpas em nome de Pepe, chamando-o de idiota sem rodeios. Deixando isso de lado, Atu pergunta se ela tem certeza sobre deixar seus soldados para trás. Tano-Capoli assente e explica que o miasma aqui é muito forte para eles suportarem. Então ela os fez esperar do lado de fora. Sua expressão então fica séria. Eles estão prestes a conhecer o grande rei Takuto, aquele capaz de comandar alguém tão forte quanto Atu. Ela só pode imaginar que tipo de homem realmente os espera. Logo depois, eles chegam ao palácio, onde Atu apresenta Tano-Capoli e Pepe ao rei Takuto. Tano-Capoli congela, seus nervos se apertando ainda mais. Por mais que tente, ela não consegue decifrá-lo direito. É quase como se ele personificasse a própria escuridão. Ela se lembra de como uma vez permitiu que uma criatura aterrorizante se instalasse em seu território, sem imaginar que essa decisão um dia voltaria para assombrá-la assim. Um flashback nos leva à cidade de Forgone, onde Pepe empunha seu cajado mágico e derruba um goblin gigante em um único golpe. Seus companheiros ficam chocados, torcendo e elogiando-o como o todo-poderoso xamã. A atenção sobe à cabeça de Pepe e ele descuidadamente baixa a guarda. É quando o goblin supostamente derrotado de repente se mexe, levantando-se para desferir um golpe esmagador. No último momento, Tano-Capoli intervém, conjurando tentáculos de vidro encantado que prendem a criatura firmemente. Com o monstro contido, os outros soldados só precisam avançar para finalizá-lo. Com o monstro abatido, os soldados se viram e veem Tano-Capoli repreendendo Pepe por ser tão descuidado, avisando-o que baixar a guarda poderia ter custado sua vida. Pepe tenta se defender, chamando-a de vovó, mas Tano-Capoli instantaneamente o bate na cabeça. Ela grita com ele, dizendo que já lhe disse inúmeras vezes para parar de chamá-la de vovó, especialmente porque ela ainda tem 40 anos. Deixando isso de lado, ela continua a dar sermão em Pepe, lembrando que ele é o único jovem portador de cajado entre eles, então ele deveria parar de brincar e começar a agir mais como um líder. Mas apesar de suas palavras duras, Pepe apenas sorri casualmente e diz que fará o seu melhor. Ver sua atitude nonchalant deixa Tano-Capoli ainda mais preocupada, imaginando se ele conseguirá sobreviver por muito tempo, especialmente porque eles estão prestes a ir para as Terras Amaldiçoadas. Pepe não tem ideia do que ela quer dizer com isso, então Tano-Capoli explica que sinais do apocalipse têm emergido de lá, e é por isso que eles foram ordenados a investigar. Ela o avisa que se os ataques bárbaros continuarem, não demorará muito para que todos estejam mortos. Ela acrescenta que é ainda pior para uma cidade isolada como Dragonton, já que eles não podem enviar o exército para lá. Embora não haja prova de que a origem dos ataques esteja dentro das Terras Amaldiçoadas, a missão deles é confirmá-lo rapidamente. Olhando para trás, Tano-Capoli se arrepende profundamente de sua decisão, desejando ter ignorado os anciãos e deixado Pepe para trás. Então ela não o teria arrastado para um lugar tão perigoso. No entanto, logo após esse pensamento pesado, Pepe de repente estende a mão para o rei Takuto e pede para ser seu amigo. Tano-Capoli quase tem um ataque cardíaco com a cena, rapidamente cobrindo a boca dele e implorando ao rei Takuto para perdoar tal desrespeito. Takuto pausa por um momento, lembrando-se de como em sua vida antiga ele era sempre triste e solitário, e percebe que talvez não fizesse mal fazer um amigo. Com isso, ele aceita o pedido de Pepe, dizendo que espera que eles possam se dar bem. Tano-Capoli fica completamente chocada, enquanto Pepe pula de alegria, comemorando. Ao mesmo tempo, Atu quase explode de excitação, parabenizando Taikuto por fazer seu primeiro amigo. Ouvindo isso, os elfos negros presentes começam a aplaudi-lo por um marco tão grande. Tano-Capoli fica ali parada, observando incrédulo tudo o que está acontecendo diante de seus olhos. Mais tarde naquele dia, Taikuto dá uma festa para receber o grupo de Pepe. Koria entrega um copo para Tano-Capoli, e depois de um gole, ela fica maravilhada com o quão delicioso é. Atu sorri, dizendo que esperava essa reação, já que sua nação se orgulha de ter as bebidas mais saborosas do mundo. Tano-Capoli fica chocada. Não só a bebida é incrivelmente doce, mas ela também nunca viu um vidro tão fino antes. Enquanto isso, Pepe fica excessivamente animado depois de beber o suco de maçã. Ele até se aproxima de Molto e mostra orgulhosamente seus poderes de planta. Vendo isso, Takuto percebe instantaneamente que as habilidades sociais de Pepe são impressionantes. Ele já está se misturando com todos, algo que Takuto sabe que ele nunca conseguiria fazer sozinho. Ao mesmo tempo, Takuto percebe que este é o primeiro amigo de verdade que ele já teve, deixando-o incerto de como agir. Pensando nisso, ele decide que pode ser melhor mostrar um pouco de amizade para provar que não há intenções hostis. Então, Takuto chama Pepe e pergunta se ele quer jogar um jogo. O salão inteiro o encara em silêncio, o que deixa Takuto constrangido. Mas então Pepe concorda feliz, dizendo que adoraria jogar.
Com isso, os dois passam a tarde jogando vários jogos juntos. Takuto está genuinamente se divertindo, percebendo que essa é a primeira vez em Eras que ele joga com um amigo. Após mais uma rodada, Pepe sugere que Takuto deveria vender a caixa de jogos para as pessoas de sua terra, já que elas certamente adorariam. Tanukopoli entra em pânico e manda Pepe calar a boca, avisando-o para não dizer coisas assim. Para seu choque, Takuto realmente concorda. Ele acha que eles já estavam planejando abrir comércio com estrangeiros. Então a ideia de Pepe funciona perfeitamente. Ainda assim, há detalhes que ele precisa confirmar antes de tomar decisões finais. Com os jogos terminados, ele sabe que é hora de voltar a focar na diplomacia nacional. Cerca de uma hora depois, Pepe se recosta em sua cadeira depois de se empanturrar de comida, mas Tanukopoli o bate na cabeça, repreendendo-o por ficar muito confortável. Nesse momento, Atu chama Tanukopoli e finalmente pergunta por que ela veio às terras deles. Tanukopoli se surpreende que demorou tanto para perguntar, mas explica que sua nação tem sido repetidamente atacada por bárbaros. Isso é incomum, já que bárbaros normalmente evitam grandes cidades, mas agora eles estão chegando em hordas massivas. É por isso que eles vieram aqui para investigar mais a fundo. Ouvindo isso, Takuto entende instantaneamente a situação. É claro que eles estão com pouca força militar e vieram pedir ajuda. Tanukopoli fica abalada com a rapidez com que ele descobriu, e ela começa a se preocupar que as negociações falhem se ele souber a fraqueza deles. Ela responde imediatamente dizendo que suas defesas são fortes o suficiente para afastar os bárbaros, mas a verdade é que eles preferem ter um poder defensivo muito maior ao seu lado, apenas para ficarem seguros. Atu entende o ponto dela e concorda que este é um assunto sério demais para ser ignorado. Tanukopoli então acrescenta que 2 de seus guerreiros mais fortes, os portadores de cajado, já foram enviados para investigar a situação. E ao dizer isso a eles, ela espera que vejam isso como um sinal de confiança em sua força. Ouvindo isso, os outros conseguem entender seu raciocínio e então não argumentam contra. Mas nesse momento, Pepe de repente fala, dizendo que a verdadeira razão pela qual eles foram enviados para investigar é porque seu país entrará em colapso. Se eles não encontrarem uma maneira de lidar com a ameaça, Tanukopoli congela de choque, pois Pepe expôs involuntariamente a maior fraqueza de sua nação. Depois disso, a atmosfera fica tensa e estranha. Então Ado rapidamente fala para mostrar sua simpatia pela difícil situação em que seu país se encontra. Atu garante a Tanukopoli que eles não têm intenção de prejudicar seu povo. Atu percebe que Tanukopoli ainda suspeita que seres como eles devem estar tramando algo, mas ela explica que o povo de Minagra sempre volta seus interesses para dentro, e que a paz é o caminho escolhido por eles. Quanto aos bárbaros, a Tua lembra que se Dragonton cair, Minagra se tornará imediatamente o próximo alvo, o que torna isso uma questão que os preocupa tanto quanto. Ouvindo isso, Tanukopoli os olha atentamente e pergunta se isso significa que eles estão realmente dispostos a ajudar. Atu se vira para Takuto e pede sua decisão. Takuto simplesmente diz que amigos devem ajudar uns aos outros, então ele está disposto a oferecer sua ajuda. Tanukopoli ouve isso e fica aliviada. Tanukopoli então pergunta o que eles querem em troca, explicando que como Pepe expôs sua fraqueza, eles agora têm todo o direito de se aproveitar dela. Nesse momento, Atu declara que eles assumirão o controle da mina do dragão. Tanukopoli solta um suspiro pesado ao ouvir isso, mas ela sabe que não há nada que possa fazer. No entanto, Atu acrescenta que eles estão dispostos a compartilhar o controle conjunto da mina, já que atualmente não precisam de um vasto suprimento de mana. O que ela faz em System, porém, é o direito de decidir em quais elementos a energia da mina será convertida. Tanukopoli explica que converter a mana pura do dragão Veia em elementos específicos é impossível no momento, pois é uma tecnologia que levaria mais de 10 anos para desenvolver. Deixando isso de lado, ela se vira para Takito e Atu e deixa claro que, não importa o quão tolo Pepe possa agir, ele ainda é o futuro de sua nação. Eventualmente, ele liderará Forgone como um representante dos portadores de cajado. Além disso, Pepe é o melhor juiz de caráter em seu reino. Mesmo assim, ela se vira diretamente para Pepe e diz que a decisão final é dele, já que como portador de cajado, ele tem o direito de decidir. Com isso, Pepe sorri e diz que concorda. Mais tarde naquele dia, eles realizam outra reunião para reafirmar e discutir as decisões tomadas durante suas últimas negociações. Enli começa com seu relatório, dizendo que concordaram em exportar provisões e brinquedos para Forngan, e em troca, importarão necessidades diárias e bens de metal. Malter admite que é um grande alívio, já que eles têm dependido demais do rei Takuto para isso. Todos também reconhecem que obter acesso à mina do dragão Veia foi sua maior vitória, e o deslize de Pepe realmente funcionou a seu favor. Ainda assim, eles concordam que precisam decidir sua política em relação às relações futuras com Forngan. Nesse ponto, Carrier levanta a mão e pergunta que tipo de lugar Forngan é. Todos ficam chocados que ela não sabe. Malter então fala, dizendo que é muito importante aprender sobre o povo de Forngan, seus valores e seus costumes.
Takuto percebe imediatamente que este é um ponto cego para ele, pois nenhum desses detalhes jamais foi mostrado no jogo de onde ele veio. Ouvindo isso, Otou sugere que eles primeiro precisarão investigar a capital de Forngan, Crescent Moon, mas como é longe pode levar muito tempo. Por enquanto eles sentem que deveriam priorizar Dragonton, já que precisa de ajuda imediatamente. Malter então aponta que eles precisarão de um motivo adequado para entrar diretamente em outra nação. Foi quando Takuto sugere enviar algumas pessoas à frente para prestar suas homenagens antes de enviar uma delegação formal. Malter se voluntaria, mas Takuto rejeita a ideia, dizendo que Malter é muito importante para tal trabalho. Malter então sugere enviar Karia e Maria, pensando que lhes daria boa experiência, mas Takuto discorda novamente, dizendo que é muito perigoso para elas. Eles discutem para frente e para trás, até que Atu se levanta e diz que irá em vez disso, já que Takuto se preocupa demais com os outros sendo sequestrados, mas Malta recusa, dizendo que como o segundo em comando do rei, possivelmente pode ir. Foi quando Karia e Maria falam, insistindo que querem ir mesmo que haja risco. A princípio Takuto recusa, mas depois que as gêmeas o atingem com seus olhos de cachorrinho, ele cede e relutantemente concorda. Ainda assim, Emily questiona se é sensato enviar as gêmeas sozinhas, mas Takuto a tranquiliza, dizendo para não se preocupar porque ele já tem planos para suas guarda-costas. Após a reunião, Atu fica emburrada na frente de Takuto, com ciúmes de que ele cedeu tão facilmente aos olhos de cachorrinho das gêmeas. Takuto tenta explicar, dizendo que não é o que ela pensa, mas ela não acredita. Então, Maria e Karia se aproximam e o encorajam a dizer a Atu o que realmente está em seu coração. Então Takuto pega a mão dela e diz o quanto ele precisa dela, e que sem ela, ele nunca teria chegado tão longe. A confissão faz Atu corar, e ela até começa a imaginar seu casamento e a vida futura juntas em sua cabeça. Ela cai de joelhos, dominada, e promete a Takuto que sempre estará ao seu lado. No dia seguinte, Takuto e as gêmeas estão do lado de fora da clínica recém-construída. Maria pergunta se ele está doente, mas Takuto balança a cabeça, dizendo que não é por isso. Ele explica que eles estão aqui porque suas guarda-costas acabaram de chegar. A princípio, as guarda-costas parecem intimidadoras, mas quase imediatamente revelam seu lado bobo, dizendo animadamente que é uma honra ter sido convocada pelo rei Takuto. Elas se ajoelham diante dele e pedem que ele as comande como desejar. O Atu fica satisfeito com o entusiasmo deles e diz que eles se sairão muito bem como subordinados do rei Takuto. Takuto explica que criou esses guarda-costas em preparação para o pior, embora só os tenha mantido em espera até agora. Ele achou que eles seriam perfeitos para tal tarefa, pois possuem as habilidades certas, embora admita que nunca esperou precisar usá-los tão cedo. Karia e Maria ficam confusas e perguntam quem são eles ajoelhados diante dele. Takuto responde que eles são seus médicos, não só podem tratar ferimentos e doenças, mas também são treinados para lutar e proteger os outros, tornando os guarda-costas ideais. Otou dá um passo à frente e diz aos médicos para ouvirem com atenção. Quando ela está prestes a fazer um anúncio, ela declara que a missão deles é proteger Karia e Maria enquanto viajam para Dragonton, onde observarão a cultura e o estado atual da Terra. Ouvindo isso, os médicos aceitam alegremente a missão. Eles acrescentam que, ao realizá-la, se comportarão como humanos para não despertar nenhuma suspeita desnecessária. Maria fica animada ao ouvir e reflete para si mesma, vendo o quão entusiasmados todos estão, ele pensa que esta pode ser a chance perfeita para agir mais como um rei de verdade. Ele se aproxima dos médicos e anuncia que, embora ainda seja cedo, ele está disposto a conceder-lhes uma recompensa por proteger as gêmeas e seguir suas ordens. Os médicos ficam imediatamente atentos, curiosos para saber qual será a recompensa. Takuto declara que lhes dará nomes humanos. Ele os nomeia Ikiru, Jiro e Saburo, instruindo-os a usar esses nomes a partir de agora. Os médicos ficam radiantes, emocionados por receberem nomes humanos como recompensa. Enquanto Takuto observa a reação deles, ele continua a pensar consigo mesmo. Ele percebe que, ao contrário do jogo, as unidades neste mundo têm individualidade, e muitas são fascinadas por humanos. Ao reconhecer essa individualidade, ele sente que pode inspirar lealdade e extrair um potencial ainda maior deles. Mas os médicos começam a ficar um pouco entusiasmados demais, e Takuto começa a se perguntar se talvez ele tenha ido longe demais ao dar-lhes nomes humanos. Querendo outra opinião, ele pergunta a Karia o que ela pensa de tudo isso. A julgar pelo rosto dela, ela parece um pouco sobrecarregada, mas ainda consegue dizer que está tudo bem e que fará o seu melhor. Atu percebe o desconforto dela, então diz gentilmente a Karia que, se ela estiver em apuros, não deve hesitar em pedir-lhe qualquer coisa. Enquanto isso, na cidade de Dragonton, a prefeita Antique está caída em sua mesa, desmaiada de exaustão pela montanha de trabalho à sua frente. A prefeita não é nada do que ela imaginava. Quando ela assumiu o cargo, pensou que finalmente havia escapado daquela nação élfica miserável e conquistado uma vida de liberdade. Ela sempre imaginou se apaixonar por um homem bonito, construir uma família feliz e viver feliz para sempre. Em vez disso, ela está presa trabalhando com as forças das trevas apenas para proteger sua cidade. Nesse momento, sua secretária entra e fica chocada ao ver a prefeita Antique em um estado tão miserável, percebendo o quão feia ela está.
A prefeita rapidamente esfrega os olhos, se endireita e força um sorriso brilhante como se nada estivesse errado. A secretária a informa que há visitantes. Antique fica surpresa e imediatamente pergunta se eles tinham hora marcada. Quando ela ouve que não tinham, ela diz à secretária para mandá-los embora. Ela não tem tempo a perder. Mas então, a secretária explica que os visitantes afirmam ser emissários de Minegra. Os olhos de Antique se arregalam em choque. Ela grita com sua secretária, repreendendo-a por não ter dado essa informação importante em primeiro lugar. Alguns minutos depois, a prefeita Antique cumprimenta seus convidados com um sorriso educado, apresentando-se como a prefeita de Dragonton. Mas quando ela vê Maria e Caria, ladeadas por intimidadores guarda-costas, ela começa a ficar nervosa. Algo na atmosfera parece estranho. Ela se senta em frente às gêmeas e agradece calorosamente por terem viajado tanto. Depois que as garotas se apresentam, Antique imediatamente percebe que elas são elfas negras. Ela já tinha ouvido que Minaegra aceitou as elfas negras como cidadãs, mas ainda assim, ela não pode deixar de se perguntar que tipo de pessoas essas irmãs realmente são. Caria inclina a cabeça, confusa, quando percebe Antique olhando para elas, saindo de seu devaneio. Antique pede desculpas rapidamente, acrescentando que teria preparado uma recepção adequada se soubesse que elas viriam, mas a visita foi tão repentina. Ainda assim, seus pensamentos continuam acelerados. É incomum que emissários sejam meninas tão jovens, isso por si só faz Antique suspeitar que há algo mais nelas, então ela se lembra de ter ouvido o sobrenome delas antes. Lady Tonicopoli mencionou uma vez que havia duas irmãs com o nome Elfwër, pessoalmente educadas pelo próprio rei para se tornarem as futuras líderes da nação. Antique congela quando a percepção a atinge. Essas duas não são garotas comuns, elas são figuras públicas incrivelmente importantes. Sabendo o quanto o rei as valoriza, ela se preocupa que, se não as tratar com cuidado absoluto, isso possa se tornar um problema sério. Fazendo o seu melhor para esconder o seu crescente nervosismo, Antique pergunta-lhes o propósito da sua visita. Caria está prestes a responder, mas Giro interrompe, dizendo que seria melhor se ele explicasse. Ele diz a Antique que elas estão ali em resposta a um convite de Pepe, o detentor do cajado, para virem brincar. Ele pede a ela para pensar nelas simplesmente como estudantes aprendendo sobre a vida em uma nova nação. Giro explica que este é apenas o primeiro passo para construir relações futuras. Não é nada mais do que uma visita amigável por enquanto. Ele também deixa claro que Maria e Caria ainda são jovens e estão aprendendo, então ele preferiria que Antique se abstivesse de envolvê-las em conversas oficiais. Ouvindo isso, Antique solta um suspiro de alívio. Ela estava preocupada que elas viessem para iniciar negociações, mas Giro a tranquiliza mais uma vez, pedindo-lhe para tratá-las simplesmente como turistas. Antique fica encantada ao ouvir essa notícia, mas rapidamente percebe que ainda precisa ter cuidado para não ofender as garotas. Com isso em mente, ela as incentiva a se sentirem à vontade para aproveitar as vistas de sua bela cidade. Ela até se oferece para lhes dar um tour pessoalmente se elas quiserem. As garotas ficam surpresas com isso, mas Antique sorri e diz que já conhece cada canto da cidade. Ouvindo isso, as gêmeas ficam encantadas. Enquanto caminham, Antique continua a pensar consigo mesma. Ela sabe que precisa fazer o seu melhor para se dar bem com as gêmeas e deixar uma boa impressão, pois isso seria crucial para futuras negociações. Para ela, é uma situação ganha-ganha. Ao lhes dar um tour, ela constrói relações com elas, ao mesmo tempo que escapa de sua papelada entediante. Com isso, ela passa a tarde mostrando às garotas todos os lugares legais em Dragonton. Takuto observa tudo através dos olhos de um dos médicos, satisfeito que as coisas estão correndo bem. Ao final do dia, Antique se despede das gêmeas quando o tour chega ao fim. Maria então comenta que Antique é uma pessoa muito gentil. Naquela noite, as gêmeas voltam para sua pousada e revisam a investigação que realizaram naquele dia. Caria pergunta a Maria o que ela descobriu, e Maria responde que notou que o povo de Dragonton está ansioso por causa dos inimigos atacando sua cidade. Um dos médicos pergunta como Maria conseguiu reunir informações tão específicas, e Caria explica que Maria é muito sensível às emoções dos outros. Se ela passar tempo suficiente perto deles, ela pode ter uma vaga noção de como eles se sentem. Ouvindo isso, Giro finalmente entende por que Maria pediu a ele para trazer um item especial. Caria, curiosa, pergunta o que é. Giro explica que é algo que Maria pediu para ele comprar mais cedo naquele dia, enquanto estavam na cidade. Quando ela desembrulha, acaba sendo capim popu, uma planta especial que pode causar forte euforia e alucinações. É tão perigosa que quase todas as nações baniram seu uso, posse e cultivo. Quando Giro percebe que a planta é um narcótico, ele imediatamente insta Maria a jogá-la fora porque é muito perigosa. E ela o faz. Caria nota que a planta estava em boas condições, livre de furos de insetos, o que significa que não era selvagem, provavelmente estava sendo cultivada por alguém na cidade. Com isso em mente, os médicos concordam que as ruas de Dragonton são de fato perigosas, e decidem ser ainda mais cautelosos quando saírem. No dia seguinte, eles visitam a mina Dragon Vein, e as gêmeas ficam chocadas com a beleza deslumbrante do lugar.
Nesse momento, elas encontram um homem chamado Vesta, que se apresenta como um empresário da cidade. Curia agradece a ele pela apresentação e pergunta o que ele quer discutir. Vesta se aproxima lentamente, dizendo que, como empresário, ele obviamente quer falar sobre negócios. Ele explica que ouviu que essa terra será controlada conjuntamente por sua nação e, por causa disso, pergunta se elas estão dispostas a cultivar capim-popo aqui com ele. Ouvindo isso, Caria pergunta como Minagra se beneficiaria. Vesta explica que o capim populo é vendido por um preço alto, e ele lhes daria uma parte dos lucros. Ele também diz que está disposto a adicionar alguns incentivos extras para tornar o acordo mais atraente. Caria pergunta que tipo de incentivos ele está falando, mas Vesta sorri e diz que este não é o lugar para discutir isso. Em vez disso, ele pede a elas para encontrá-lo aqui novamente após o pôr do sol, para que possam discutir os detalhes. Vesta agradece por serem de mente aberta, entrega-lhes um pergaminho e depois sai. No dia seguinte, as gêmeas visitam o escritório de Antique para um chá. Elas admitem que ela tem cuidado muito bem delas desde que chegaram. Antique responde que está tudo bem, pois isso permitiu que ela construísse uma rede com elas. As gêmeas então dizem a ela que não são de alta patente e não são tão importantes, mas esperam que ela confie nelas se precisar de alguma coisa. Antique acha isso tranquilizador, então gentilmente pede a elas para apresentá-la da melhor maneira possível ao rei Takuto, o que elas concordam em fazer. De repente, Vesta e seus homens invadem a sala. Antique fica furiosa com ele por invadir sem permissão. Vesta ignora e diz que está ali para obter a resposta das gêmeas à oferta de ontem. Como elas não apareceram como combinado, ele achou que viria pessoalmente para a resposta. Antique fica chocada ao ouvir que as gêmeas tiveram negócios com Vesta pelas costas dela. Ela percebe que se as forças das trevas se unirem a alguém como ele, a cidade estará condenada. Mas Caria mantém uma expressão séria e diz a Vesta que não há como elas trabalharem com um canalha como ele. Ela aponta que a ausência delas na reunião deveria ter sido resposta suficiente. Caria então diz a Antique que elas cuidarão de Vesta e seus homens, e no momento seguinte, os médicos dão um passo à frente, prontos para lutar. Foi quando Vesta sacou uma seringa cheia de extrato concentrado de capim-popeel. A injeção faria alguém viciado permanentemente. Caria diz a ele que este é um movimento tolo, porque se eles colocarem a mão nela, isso significaria fazer um inimigo do povo de Minagra. Ela admite que elas podem ser apenas crianças impotentes, mas o rei Takuto que as enviou nesta missão é um rei incrível. Mas Vesta não se comove com suas palavras. Ele declara que não tem medo do rei Takuto, e que Takuto pode fazer o pior. Então ele ordena que seus homens cuidem das garotas. Enquanto ele caminha confiantemente em direção ao canto da sala, um dos médicos arremessa uma espada pesada contra ele. Enquanto isso, Takuto está de volta ao seu reino. Observando tudo se desenrolar, ele vê que os médicos têm a situação sob controle e admite que nunca pensou que eles seriam tão úteis neste mundo. Nesse momento, Emily se fala, perguntando por que os médicos foram enviados como guarda-costas quando poderiam ter enviado guerreiros. Atu explica que os médicos foram a melhor escolha, porque eles entendem todos os tipos de humanos e têm habilidades únicas como unidade. Eles se destacam tanto em matar quanto em curar humanos. Eles amam humanos, mas nunca poderiam realmente se tornar humanos. É por isso que eles são chamados de comedores de cérebros. Ouvindo isso, Emily treme de medo. De volta a Dragonton, os médicos abatem os capangas de Vesta e revelam sua verdadeira natureza removendo suas vestes. Caria, com um olhar frio, ordena que eles matem Vesta. Vesta implora por sua vida, mas Caria diz a ele que insultá-los é imperdoável. O rei Taquito sempre disse que as pessoas más são livres para fazer o que quiserem. E com essa liberdade concedida, ela ordena aos médicos que o matem. Depois que Vesta é abatida, Caria elogia os médicos pelo trabalho. Ela então olha para Antique, que está claramente traumatizada, e pede desculpas pela bagunça em seu escritório. Ela se oferece para pagar a limpeza ou até mesmo por roupas novas, mas Antique apenas diz para ela não se preocupar. Ouvindo isso, Caria sorri feliz e agradece pela compreensão. Antique, no entanto, fica perturbada por essa garotinha não ver nada de errado em uma cena tão horrível. Tomada pelo medo, ela acaba se molhando toda. Os médicos percebem e, tentando ser compreensivos, dizem que vão se molhar também. Caria acha isso totalmente ridículo, então manda eles pararem e desfere um chute certeiro. A expressão assustada de Antique logo desaparece, pois ela acha essa parte até um pouco engraçada. Esse foi o episódio 8. Se inscreva para não perder a próxima parte e assista ao próximo vídeo na tela.